Então, eu acho que essas adversidades, elas trouxeram pra gente um pouco da flexibilidade que a gente precisa ter pra tocar. E aí eu comecei a gostar de gente. Eu falei, nossa, eu quero ir pra RH. E foi quando eu comecei a estudar sobre outras coisas. Já estava fazendo minha faculdade, tinha feito um curso técnico de publicidade e propaganda. Aí estava na graduação de Relações Públicas, que eu fiz na PUC. E aí eu comecei a ler sobre neurolinguística. Eu falei, cara, que troço louco isso. Que legal, seria legal se isso funcionasse. E aí, na época, o Cássio tinha a Actius, né, Cássio? E aí eu pesquisei, não tinha, acho que nem lembro se tinha internet. Tava nascendo, né? Eu não sabia que você tava nascendo, eu sei que você já era grande, né? Acreditei na tua conversa. E aí... eu já era mais ou menos, mas a Actius estava nascendo, a Actius. E aí os caras mandaram embora. Na mesma semana eu liguei pro Arthur, falei, Arthur, eu vou trabalhar com você. Ele falou assim, eu não tenho vaga. Eu falei, mas eu não tô falando pra você, não tô perguntando se tem vaga. Cria. Eu estou falando que eu vou trabalhar com você e você não precisa me pagar, porque eu quero aprender com você o que você faz. Aí ele falou assim, não vem. Aí liguei pra Rosana, lembra a Rosana que trabalhava com ele? Liguei pra essa menina e falei assim, Rosana, me ajuda. Eu sabia dessa história, mas tinha esquecido, agora eu tô lembrando. Eu preciso trabalhar aí. Por quê? Eu falei, com quem que eu vou trabalhar? Com coaching, né? Eu sempre fui muito ruim, vender curso de inglês, não vendia nenhum. Aí uma vez eu fiz um treinamento meia boca, não era nível Cassião, de PNL. Mas o pouco que eu absorvi desse conteúdo, já os meus resultados triplicaram na época lá, entendeu? Mas depois eu entendi o seguinte, que o mercado faz o que se chama de seleção natural. Eu escutei isso uma vez de um cara e me abalou bastante. Ele falou, Marcos, vai acontecer com você uma coisa que se chama seleção natural. Você nunca mais vai vender coaching na sua vida, porque você está fazendo tudo errado. Porque você deveria deixar o teu cliente dependente de você, você deveria vender um curso atrás do outro para eles, você não sabe fazer o negócio. Eu falei, caramba, será que vai dar errado esse troço aqui? Porque eu sempre acreditei que a ferramenta ela precisa entrar na tua vida, fazer a transformação que ela precisa, empodera aquele indivíduo, ele conhece, sabe o que ele está fazendo, e ele vai seguir a vida dele, ele não precisa ficar dependente de mim. Tem um pouco disso, né? Você deve gostar muito do que você faz. Ninguém fica 15 anos. Sim. Quanto empreendedor, porque a gente tem uma liberdade de falar, quer saber, amanhã eu vou fazer outra coisa, né? Fazendo uma coisa que não gosta não significa que seja bom todos os dias. Tem essa diferença. Sim. Né? A pessoa acha que não tem um fracasso, que não tem dor de cabeça. Meu, não é perfeitinho e não tem que ser. Não tem que ser. O que forja o legal, o que forja o sucesso é o erro, nunca foi a sucessão de acertos. Você sabia que apenas 5% da população brasileira domina o idioma inglês nível avançado fluente? E são esses 5% que dominam o mercado de trabalho. São os profissionais mais renomados, que têm autoridade em suas carreiras, são os que mais recebem oportunidades, são os que mais são reconhecidos profissionalmente e financeiramente. E você sabendo de toda essa informação, porque você ainda não tomou a decisão de aprender essa ferramenta que vai desenvolver a sua vida. A Newcastle Idiomas é a escola de inglês que oferece a maior carga horária de aula do Brasil. É a escola de inglês mais bem avaliada do Google. E a escola de inglês, a única que tem 2 certificados internacionais, curso completo em 18 meses, horário de aulas flexíveis, o aluno ele é avaliado individualmente a cada aula, desde o início conversação, o inglês britânico e americano, e a escola de inglês que te oferece tudo isso por um valor acessível. Não perca mais tempo, venha conhecer a Newcastle Idiomas, porque aqui eu lhe garanto, você vai aprender a falar o inglês fluentemente em tempo recorde. Fala galera, vem chegando aqui para assistir mais um episódio do nosso Podcast TV. E aí, Rafa Medina? Hoje vem um convidado especial, hein, gente? Ele é indicação do nosso mestre aqui do canal, Cássio Corazari. Quem será que ele trouxe, hein, Gu? Quem será, hein? Cássio é um cara aqui, que você que nos acompanha está sempre pegando aqui o conteúdo do Cássio. E ele falou, vou levar o meu amigo e ele vai trazer um conteúdo rico aqui para vocês, que é o Marcos Tonin. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, é uma honra prazer. ter você aqui com a gente. Bem-vindo novamente. Cássio,
A lenda, hein, Cassião? É isso aí. Cassião é a lenda. A lenda do Tarzan de uma perna só. Que isso, hein? Que ensina como faz o verniz da asa da barata, hein, Cassião? Quem invernizou a asa da barata? Quem Estamos em invernizou? busca dessa resposta. Você já veio aqui algumas vezes e ainda não me revelou. Pois é. Aí É um vamos. assunto complexo. Assunto complexo. Marcão, seja muito bem-vindo, de verdade aqui. Para nós é uma honra te receber aqui, junto com o Cassião, que é um grande amigo nosso, mentor, parceiro aqui. E é o que a gente sempre fala aqui, a Medina. Aqui, ó, isso é real mesmo, Marcão. É a mesa da sala da nossa casa. Então, onde nós trazemos convidados especiais, que são pessoas ou que nós conhecemos um pouquinho da trajetória e que a gente sabe que nos inspiram, ou que são recomendações dos nossos grandes amigos e parceiros, igual é o Cassião aqui com a gente. Então, é uma honra ter você aqui. Vamos bater papo, Marcão. Pronto, é isso. Melhor É jeito, isso. Melhor jeito de conversar assim, né? É um prazer. Prazer enorme estar aqui com vocês. O Cássio, né, cara? O Cássio é o cara, né? O Cássio faz parte da minha história de uma forma muito especial, então estar aqui com ele hoje é muito legal. Top demais, né? E hoje, então, até pra galera que nos acompanha, né, conhecer, gostaria de entender um pouquinho aí como que vocês se conectaram nesse mundo aí do business e desenvolvimento pessoal. Vai que vai, agora é com vocês aí. Aqui a gente só vai escutar E aprender. e aprender. Imagina. Então, eu, na verdade, meu destino inclinou para um canto que eu jamais imaginaria, né? Eu fiz engenharia, nunca quis ser engenheiro, queria dar aula de matemática, mas não queria fazer matemática, então tinha duas opções, eu fazer engenharia ou ciências da computação, para poder dar aula. 5 meses antes, eu mergulhei por um convite a entrar nessa área do comportamento humano, que foi através da PNL que eu entrei nesse mercado, 1990. Completou 35 anos agora, dia 2 de fevereiro. E cheguei a ter uma escola com 11 mil alunos, né? E nessas escolas passaram muitas pessoas da América Latina, do Brasil. Acho que todos os estados do Brasil, não teve um estado que não frequentou. E às vezes eu comento com o Marcos, em alguns momentos que a gente tem a oportunidade de estar juntos, apesar de 11 mil pessoas passarem, eu conto nos meus dedos, quantas pessoas realmente pegaram, enveredaram esse caminho e seguiram de uma forma excelente, com maestria, com profissionalismo, com integridade, com sabedoria. Isso é muito pouco. Muitos se aventuraram, muitos, no calor da emoção, abandonaram cargos executivos de grandes empresas, tipo Petrobras, tipo Votorantim, para poder entrar nesse mercado e não conseguiram fazer absolutamente nada. Mas aqui eu tenho do lado um cara que tem mais 2, 3, 4 igual, se tiver, assim, espremendo muito. Mas que realmente pegou esse caminho, né? E depois ele vai contar o início da carreira dele, mas que pegou e escreveu sua própria história, né? Através desse caminho. Pegou esse caminho, fez o alicerce e subiu a casa dele do jeito dele. E é uma pessoa que eu tenho muito orgulho, né? O Marcão é um cara que eu tenho muito orgulho. A gente sempre fala sobre isso há quantos anos, né, Marcão? Há bastante tempo. Então, é uma honra estar aqui e contando a história, não minha, mas uma história de uma pessoa que realmente fez uma escolha, né? E escreveu um caminho e uma história dele, pessoal. Ele não copiou nada. Ele só pegou o alicerce e montou a casa dele. Show! E dá para ver nos bastidores, quando você estava falando do Marco, semana passada, nos dias anteriores, essa admiração. Sim, é uma admiração como pessoa e como profissional. Eu divido bem, existem pessoas que eu gosto como pessoa, mas eu não gosto como profissional. Isso é uma coisa minha, meu direito. Apesar de eu não falar nada para ninguém. Mas se perguntar, eu falo. Também não tem problema não. Mas eu não falo, né?
Mas, e tem pessoas também que eu não sou tão amigo, mas eu admiro a parte profissional dela. Eu vejo que é um profissional de qualidade, uma pessoa estudiosa, atualizada. E eu gosto muito dessa coisa da atualização. Não sei se que me conhecem, vocês sabem disso, né? Essas coisas que ficam obsoletas, eu reverencio, respeito, mas não é o meu caminho, não. Agora, são poucas pessoas que realmente olham para isso e faz do limão uma limonada, né? E aqui tem um. E aí tem um. Tem um bom, esse é bom. E aí, Marcão? É difícil falar agora, não é? Agora ele já fez a introdução. Porque eu tô pensando assim, será que é tudo isso, né? Falei, caramba. É que a gente tem uma admiração, né? Acho que é uma coisa mútua, né, Cássio? O Cássio começa a fazer as coisas, nossa, Cássio, que legal! Porque a gente também que circula no mercado sabe a turma que faz a coisa direitinho e tem as espumas que acontecem no meio do caminho, né? Que vai lá, cresce, toda hora que você vê o negócio murcha rapidinho. Mas tem, né? Acho que em todo mercado tem. Né? No mercado de inglês, no mercado de PNL, no mercado de educação, de qualquer coisa. Né? Os famosos, aí, a turma que investe, etc. Então o pessoal fala assim, não, eu sou um day trader, ganho milhões. Tem aqui quem canta uma música, tem. faz sucesso e não canta mais nenhuma. E não canta mais nada. Né? Então acho que quando você encontra essas pessoas que têm... Né, o legal é a consistência que a gente vai achando na vida, né? Que a vida vai ensinando a gente um monte de coisa, né? E então acho que é uma questão de admiração mútua aí. Então é difícil falar do Cássio, assim, e a gente sempre conversa sobre isso, né? Sim. Sempre conversa. Quando a gente fala de carreira, assim, falando rapidinho, como é que eu cheguei ali, né? Que encontrei esse homem no meio do caminho. Meus pais sempre foram empreendedores, né? Então eles tiveram uma transportadora de carga por muitos anos, né? Faziam isso no país inteiro. Então a gente cresceu na casa de empreendedores. Certo. Então já é uma educação diferente, né? Que é aquela coisa do sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Né? Agora vai, agora não vai, ganha dinheiro, perde dinheiro. Então isso pra gente sempre foi muito comum. Né? Então a gente cresceu nesse meio, né? E a conversa dentro de casa, a gente era criança, mas a gente participava. Tem coisa que a gente começa a falar assim, o pessoal não sabe o que a gente está dizendo, né? Então a gente participou do Plano Verão, do Plano Cruzado, do URV, do Plano Collor, né? Que foram coisas que também acho que forjaram uma geração no sentido mesmo da gente entender que a vida ela é difícil. Né? E que o dia a dia não é aquela coisa florida, bonitinha, de Instagram, e que tá tudo certo. O negócio é pancadaria mesmo, né? E acho que o segredo é assim, como é que a gente leva as coisas mesmo na pancadaria, né? Porque o cenário positivo não tem, que é essa coisa que a gente vê de educação hoje, enfim. Eu já tô avançando na coisa aqui na conversa, mas... E aí quando a gente, né, com essa história dos meus pais, chegou um momento, minha mãe falou assim, vou ter um restaurante. E aí a gente tinha uma chácara, dentro dessa chácara tinha um restaurante, e aí cada um fazia uma coisa, né? Então a gente era pequeno, mas assim, pequeno. A gente já tinha uns 14, 15 anos, não tão pequeno assim. Então a gente ajudava no negócio. O que inicialmente era um saco, porque enquanto os nossos amigos iam pra balada, a gente ia lavar salão, a gente ia organizar salão, a gente ia ter que limpar o restaurante, deixar pronto, porque ele funcionava sexta, sábado e domingo. Então a hora que a gente achava que a gente ia sair, a gente ia trabalhar, né? Mas isso também ajudou bastante a gente, né? No sentido de... A gente, eu digo eu e meu irmão, né? Na época. E aí minha mãe falou assim, nossa, você fala muito bem, você deveria ser um relações públicas, mas ninguém sabia o que era isso. E eu sempre gostei de venda. Eu falei, puta, eu gosto muito da relação comercial, das relações com as pessoas, enfim. E aí eu meio que fazia os eventos. Falei, vou fazer uma noite italiana aqui, mãe, vamos fazer uma noite não sei das quantas. Então eu comecei a fazer eventos dentro do restaurante dela. E a coisa foi legal, enfim. Aí veio o Plano Collor, acabou com tudo, né? De tudo que a gente tinha, a gente começa a almoçar pão com manteiga. E foi bom, agora a gente precisa recomeçar o negócio. Né? Então a gente estudava em escola particular, aí só dá para manter um. Aí eu tive a sorte de ser um que saiu da escola particular e fui para a Fundação Bradesco, que é onde eu comecei a ter amigos muito diferentes. Que era assim, puta, o meu amigo lá, a mãe da fulana era manicure, o outro era motorista de ônibus, coisa que para nossa realidade até então não era uma realidade, né? A gente estava em escola particular. E aí você acaba entendendo que todo mundo é meio igual, né? Que as pessoas elas são parecidas, a coisa é muito igual, todo mundo tem sonho, todo mundo tem problema, enfim, claro, você tem problemas diferentes, né? Sim. Então você começa a frequentar a casa de um amigo seu que não tem reboco na parede, você fala, como é que é esse troço aqui? Coisa esquisita, né? Nunca tinha visto isso, mas ao mesmo tempo é teu colega de escola, aí você conversa com ele, aí ele vai de ônibus, aí você começa a andar de ônibus também, enfim. Então eu acho que essas adversidades, elas trouxeram pra gente um pouco da flexibilidade que a gente precisa ter para tocar.
E aí eu comecei a gostar de gente. Eu falei, nossa, eu quero ir para RH. E aí eu comecei a trabalhar em alguns lugares, fui Papai Noel de 13 de maio, aqui em Campinas, 4 anos. Então era super legal, porque eu pagava, né? Eu gastava dinheiro com um monte de coisa, né? E aí eu falei assim, eu vou ser DJ, eu vou ter uma iluminação, começar a fazer bailinho, né? Porque a gente fazia bailinho em casa. Eu comprei iluminação, fazia um monte de coisa. E aí quando eu comecei a trabalhar efetivamente com carteira assinada, foi na época da TES, que a TES, na verdade, foi foi quando a gente teve a banda B, em 1997, no Brasil. Então, o Brasil abre a banda B para as teles de comunicação, que antigamente só tinha Telesp, Telemig. E aí a gente, então, abre o mercado, né? O Brasil abriu o mercado, e aí veio todo mundo para cá. E a TES foi um startup sueco. Os suecos chegaram aqui no Brasil e escolheram Campinas para fazer a sede deles para ser a TES, né? Então, quem é de Campinas conhece a TES, que é onde é o prédio da Claro hoje, que depois se transformou no grupo da Claro, né, que a gente conhece hoje. E ali, o meu emprego foi muito louco, porque eu estava visitando um amigo num hotel, que ele era o recepcionista do hotel, passei lá para bater papo com ele, chegou um gringo lá para conversar com o cara, e o cara começou a conversar, e foi lá e me meti no assunto também. Ele falou, você fala inglês? E aí que a gente vai entendendo o valor das coisas, né? A gente fazia inglês há 9 anos, meus pais falaram assim, vocês têm que fazer inglês. E o inglês foi uma coisa que a gente não parou de fazer. E ele falou, como é difícil gente que fala inglês nesse país, né? Você não quer trabalhar para mim? Eu falei, uai, legal. Então vamos, né? E aí, na época eu conheci o cara, e aí a minha sogra, na época também, falou assim, olha, tá tendo startup de uma empresa aqui, dá o seu currículo. Eu trabalhava em agência de publicidade na época. E aí fui trabalhar para esses caras, deu certo e fui para lá, né? E aí eu falei assim, quero ir para RH. O pessoal falou assim, Marcos, você é muito comercial. Você não pode ir para RH, seu negócio é vendas. Eu falei, mas eu não quero vendas, eu quero ir para o comercial. Então eu ia para os processos internos de RH e ninguém nunca me passava para os processos. Aí fui descobrir que o chefe não deixava eu passar, eu falei, não vai, aquela coisa toda. E foi quando eu comecei a estudar sobre outras coisas, já estava fazendo minha faculdade, tinha feito um curso técnico de publicidade e propaganda, aí estava na graduação de Relações Públicas, que eu fiz na PUC, e aí eu comecei a ler sobre neurolinguística, eu falei, cara, que troço louco isso, que legal, seria legal se isso funcionasse. E aí na época... O Cássio tinha a Actius, né, Cássio? E aí eu pesquisei, não tinha, acho que nem lembro se tinha internet. Tava nascendo, né? Eu não sabia que você estava nascendo, achei que você já era grande, né? Acreditei na tua conversa. E aí... eu já era mais ou menos, mas a Actius estava nascendo. A Actius, eu já tinha uma história de uns 5 anos para trás. Mas você vê, eu acho que mesmo assim as pessoas já indicavam a Actius como uma referência, né? Sim. E aí fui lá, mergulhei nesse mundo de neurolinguística e me apaixonei por esse negócio. Só que aí eu falei assim, isso aqui tem que dar certo, isso aqui tem que funcionar. Então tudo que eu aprendia lá eu começava a botar em prática. E eu trabalhava no telemarketing nessa época. Eu falei, gente, vamos fazer, vamos ver se dá certo. Então eu comecei a fazer de abelhudo os negócios. Aí nesse meio do caminho eu fui promovido, aí me deram uma área comercial e me deram uma pior área para trabalhar. Falei, Marcos, essa área tá desenganada. Então vê o que você quer fazer com esse negócio. Aí eu falei, nossa, acho que eu vou pra rua. E eu falei assim, vamos fazer um... Então, já que nós estamos no inferno, né? Vamos abraçar o homem e vamos embora. E aí eu peguei um monte de técnica que eu aprendia lá. E o Cássio sempre foi um cara muito generoso no sentido de compartilhar conhecimento, né? Acho que a gente precisa ser generoso com aquilo que a gente recebe. Né? Eu acho que isso é um negócio muito legal, porque você vai entendendo que os relacionamentos é a base da nossa vida. Você não precisa nem ter dinheiro. Se você conhece quem tem, ela vai pagar para você. Não é assim? As portas elas se abrem pelas pessoas. Então, uma coisa, como ele falou agora, tem gente que a gente conhece pessoalmente, mas a gente não gosta de trabalhar junto. Né? Eu tenho um amigo que eu adoro, mas eu falei, nossa, esse cara é muito vagabundo, cara. Ele é muito, profissionalmente falando, ele não é o melhor cara. Mas ele é um querido, você sentar com ele, tomar uma cerveja e conversar é muito legal. Então, você começa a separar algumas relações que você tem. Assim como tem gente que trabalha muito bem, e você fala assim, eu não seria amigo nunca dessa pessoa. Porque os valores não batem, mas é um bom profissional. E nessa conversa, né, assim, eu acho que chegou um período que a Actius virou minha segunda casa, assim, então eu passava durante a semana lá, aí bati um papo com o Cássio, bati um papo com o Fernando, falei, como é que é isso? E se não der certo? Porque eu comecei a ficar interessado com o negócio. E aí aquela área em 6 meses, que era uma área desenganada, e eu conto desse projeto porque para mim foi sabe quando dá aquele insight na tua vida, assim, porra, é isso que nós vamos fazer para a vida inteira. Essa área, ela fatura 52 milhões de reais em 6 meses. Com técnica de neurolinguística. Aí me chegou o presidente na época, que estava fazendo a transição das teles de TES para Claro, né? Eu falei, o que você está fazendo nesse negócio?
Falei, cara, nem eu sei. Aí eu peguei a apostila que eu tinha lá e falei assim, olha, eu tô fazendo isso. Só que eu tô vindo treinar o pessoal aqui de final de semana. Eu falei, como assim? Eu falei, eu peguei a senha aqui do prédio, a gente vem no final de semana. Eu falei, vocês não cobram hora extra, nada? Eu falei, pô, não sei. Porque eu nem sabia como é que funcionava esse negócio. Eu falei, não, a gente quer fazer, uai. E aí o negócio, e assim, essas pessoas são pessoas que eu tenho contato até hoje dessa equipe, que o pessoal falou, cara, você mudou minha vida. Mas eu falei assim, não, vocês mudaram a minha vida. Então acho que foi um momento tão explosivo, Legal. assim, tipo assim, todo mundo acreditou num negócio que a gente não sabia se era verdade, mas pelo fato de ser tão louca, falei assim, será que isso aqui dá certo? Vamos fazer. Então acho que a gente começou na inocência do negócio, e aí a coisa deu certo, eu falei assim, pô, tem uma técnica atrás desse negócio. E aí teve a fusão das teles, tudo, eu falei assim, agora eu vou pro RH. E eu não consegui pro RH de novo. Eu falei, Marcos, você vai fazer agora, você vai cuidar de toda a área comercial do estado de São Paulo inteiro. Eu falei, eu não quero isso daqui. Não, mas vai ser legal para você. Então eu comecei a tomar conta de loja própria, dos franqueados, etc. E foi muito legal. E aí eu falei, quer saber? Eu vou ensinar esses caras a fazerem isso também. Então era muito legal ver o resultado disso acontecendo, né? E eu acho que assim, o arroz com feijão funciona muito bem, né? A gente procura às vezes, né, fazer uma muqueca, fazer uma lagosta, mas a hora que você vê com o arroz com feijão bem temperadinho, com uma farofinha, um ovinho dá certo, você vê que a vida pode ser mais tranquila e dá mais resultado. Então, assim, o Cássio, além de ser um querido, assim, eu falo para ele, sempre eu falo para ele que a gente se encontra. Eu falei, Cássio, eu sou muito grato a você e por essa conexão que a gente teve um dia, porque a minha empresa nasceu e a minha carreira nasceu a partir do momento que eu conheci aquilo que vocês faziam, né? Então, assim, hoje não tem um dia da minha vida que eu não esteja aplicando alguma coisa que eu conheci naquele lugar, seja com cliente, seja dentro de casa. Às vezes, outro dia minha filha tá tocando piano e ela não conseguia fazer uma abertura no piano lá, né? Aí eu falei assim, porra, tem uma ferramenta da neurolinguística para isso. Eu falei, vamos fazer um switch visual aqui do negócio agora. Clarinha, fecha os olhos, imagina que você tá tocando abaixo, é um piano digital, né? Abaixa o som. E agora você vai fazer como se estivesse saindo e você vai cantarolar como se estivesse acontecendo e vamos lá, porque ela já tava umas 2 horas lá, o troço não saía. E eu falei, vamos fazer. E a gente fez. E a gente fingia que a música estava pronta. E aí eu falei assim, Clarinha, aumenta o som, agora vamos fazer. E daqui a pouco o negócio saiu. Ela falou assim, o que você fez, papai? Eu falei, eu não fiz nada, meu amor. A gente, às vezes, precisa imaginar que as coisas estão dando certo, mas a gente faz isso bonitinho com uma técnica e, de repente, as coisas funcionam desse jeito. Né? Então, é uma coisa muito viva para mim, né? O Cássio fala muito sobre a evolução da neurolinguística, porque o Cássio é um cara muito estudioso nisso, né, Cássio? Acho que você pode ter mais propriedade do que eu. Então, é um cara que está sempre buscando informação nova, o cara vai para fora, aí ele fala assim, isso mudou, viu, Marcos? Isso não é mais assim, é bom você estudar, viu? Porque não é assim. Aí ele dá aquelas chamadas em mim e fala assim, ah, meu Deus, agora eu vou ter que reaprender o negócio, né? Eu falo assim, tudo que você sabe não existe mais, você precisa reaprender esse negócio. Então, o cara que provoca... É ruim ouvir isso, né? É horrível, é desconfortável, né? Pô, demais, né? Sair da zona de conforto. É, desconfortável. Mas você vê, é uma troca que a gente tem até hoje sobre isso, né? Sim. Você perguntou como a gente se conheceu, acho que foi um pouco desse jeito, assim. Você sabe que tá lembrando de uma coisa? Eu sempre tive um sonho quando eu comecei nessa área, quando eu tinha minha escola, né? Foi uma escola de muito sucesso a nível nacional. E eu tinha um sonho, cara, de vender in company. Eu nunca tive bons resultados de venda em empresas. A TES, eu não sei nem se você estava nesse meio, provavelmente sim. Mas a TES foi a primeira empresa que eu consegui fazer uma venda de um curso, de 2 cursos. Nunca eu lembro até o nome. Eu acho que não foi você, foi uma menina. Não. Mas deve ter sido por você, porque senão, muita coincidência. E ao mesmo tempo que foi uma maior alegria ter vendido, foi um grande desprazer, porque eu vendi errado. Ou a pessoa comprou errado, porque até hoje eu não sei se eu vendi errado ou a pessoa comprou errado. Porque eu falei para ela, mas você quer um curso do quê? Naquela época, a gente não tinha ainda muita noção de desenhar o curso, sabe? De acordo com a necessidade bem clara, né? Tipo assim, uma farmácia de manipulação que tem todos os remedinhos, mas você precisa manipular para chegar naquele remédio que o médico indicou. Nós não tínhamos, não existia isso naquela época. Então a gente tinha o produto engessado, pronto. Né? Ah, o que você quer? Não, escolhe 2 cursos aí que você achar melhor, né? Falei, tá bom, vamos fazer um curso de inteligência emocional e um de autoestima. Ah, tá bom. E fizemos o curso, 2 finais de semana.
um final de semana cada um. Quando terminou o curso, foi pegar o feedback dela, a mulher tá triste. Eu fiquei mais triste que ela. Falei, Carlos, mas não era isso que eu queria. Tinha tirado nota, tudo certinho, cara. Não é isso que eu queria. Eu falei, mas por que você não falou o que você queria? Ela falou, não, é que eu achava que era tudo meio igual, né? Eu falei, não, tem vários cursos. Na época não tinha mesmo essa coisa de montar. Aí quando ela começou a explicar, realmente, o que ela queria era um curso de linguagem, um curso de comunicação, não tinha nada a ver. Uhum. Aí eu lembro muito bem, eu falei assim, ó, esquece o que nós fizemos e eu vou dar 2 cursos de presente para você. Ah, mas a culpa é sua. Eu falei, não, a culpa não importa de quem seja. Não foi atendido sua necessidade, eu vou fazer isso para você. Vamos só marcar o dia e vamos fazer. E aí foi um momento que ela ficou hiper mega feliz, até mesmo porque o que foi feito depois era o que realmente atendia a necessidade dela. Uhum. Mas para mim foi uma experiência, porque eu não sabia, né? E era um sonho, porque eu não conseguia vender de jeito nenhum da empresa. Uhum. Eu vendia para muita gente. Foram 11 mil alunos. Era muita gente. Concorda? Putz. Mas empresa, que também é gente, né? Eu não conseguia vender. Eu ficava frustrado. E até essa foi a primeira empresa que abriu a porta. Eu não sabia disso. Foi a primeira empresa. A primeira empresa. Então, ao mesmo tempo que foi uma alegria, que eu cumpri um prazer pessoal que eu queria vender para uma empresa, né? Nunca tinha tirado uma nota fiscal para uma empresa, nada. Foi a primeira vez. E depois fiquei triste de não ter entregue o que a pessoa queria, mas eu também não sabia o que a pessoa queria, né? Então foi um aprendizado, acho que para mim e para a pessoa. Eu lembro que era uma menina, mas eu achava que o Marcos estava por trás, né? Provavelmente até indiretamente ele até estaria. Mas eu lembro que foi a primeira história de uma venda em company. Sempre eu quis e nunca dava certo. E vou dizer mais, ao longo da minha história, nunca tive grandes sucessos em company com a PNL. Não sei se eu comentei com você sobre isso. Nunca tive grande sucesso. O meu sucesso era muito com pessoas. Individual, muito sucesso. Muito mesmo. Mas com empresas nunca tive muito sucesso. Eu tenho ideia por quê. Eu ia te perguntar isso agora. Por que você acha, Cassião? Eu acho que a pegada nossa estava muito no lado emocional, psicológico e muito pouco na linguagem empresarial, que foi o que eu evoluí depois, quando eu decidi tomar o meu caminho solo, né? E olhar para isso, né? Que eu também não tinha esse olhar. O meu olhar era ficar trabalhando, trabalhava muito, então... Quem trabalha muito não sabe o que está acontecendo no mundo lá fora, né? Hoje de manhã, até dentro da empresa que eu estava lá, que eu falei para você, o diretor de produção falou sobre isso. Falou, a gente fica trancado aqui dentro e não sabe de nada que está acontecendo lá fora. Precisa estar sempre vindo alguém contar para nós o que está acontecendo, senão a gente fica engessado. E eu fiquei engessado durante 10 anos também. Quando eu vi o mundo lá fora, eu estava extremamente defasado. Mas com o tempo eu fui tirando todo esse atraso. Mas essa história do que o Marcos traz fez eu lembrar disso, que eu nem lembrava disso, hein? Nem sonhava com isso. Você nem sabia. Pois é. Nem não sabia mesmo. E foi bem assim essa história. Foi a primeira nota fiscal. Tudo bem, mas o curso foi errado. 100% errado os dois. Mas você reparou, Cassião, então é isso. Reparou, reparei. Sim. Reparei por Sempre quê? Foi correto. Porque se eu não fosse atrás para perguntar como foi... que tem muita gente que não pega o feedback, né? Tem muita gente que não pergunta. Eu contribuí, foi bom o que eu fiz, ajudou você em alguma coisa? Isso eu tenho hábito que é meu, é coisa minha mesmo, né? Então, o que acontece? Se você não pergunta, a gente não tem a resposta. Ela ficaria com uma má impressão e eu iludido que tinha sido bom. E, na verdade, não foi. Foi bom o depois. Né? É que aquele período, né, Cássio, 1980, né, nos anos 80... Aliás, 80 começou esse negócio, 90 foi o boom dos cursos, das empresas comprarem curso, palestra. E não importava o que se comprava, né, Cássio? Era uma coisa assim, qualquer coisa que se comprar tá bom. Então, é que muita gente ia para aquelas palestras, que eram pessoas conhecidas, iam lá, tiravam foto com as pessoas, mas no final do dia, agregou o quê? Nada.
Então a gente também tinha um RH que não era estratégico naquele período, o RH ele foi evoluindo conforme os anos foram se passando. Hoje a gente fala que boa parte dos RHs assume um papel estratégico dentro das empresas, mas naquele momento a gente tinha um RH muito DPzão mesmo. Então, assim, é muito departamento pessoal, escutando as queixas, né? Os sindicatos estavam em alta, então o negócio era assim, puta, a gente precisa organizar a empresa para não ter queixas, reclamações, então vamos comprar curso. Então tinha curso de liderança, o cara fez curso de liderança, não sabia nem o que ele estava fazendo no final do curso, né? Mas ele fazia. Era a transição, né, da autoajuda, né? Exato. Aquela transição dos modelos da autoajuda. Foi. Que hoje até não se fala mais, né? Eu não tenho ouvido muito. Não, a gente teve grandes ícones, né? Que trouxeram, que falavam de neurolinguística na época. O Léo Ribeiro começou muito disso. Aí tinha o Marins falando muito sobre autoajuda. Sim. Foi a época que chegou muito daquelas empresas de marketing direto. Então, quando a gente fala de Amway, Herbalife, que eram aquelas empresas que prometiam, então, mudar a vida da gente num país extremamente instável, estruturado, que é o Brasil. Uma cultura não tão apropriada para isso. Nada, zero apropriado. E enchi estádios, falou assim, você vai conseguir! E todo mundo, isso mesmo. E aí a gente tinha aquele movimento que tinha muita motivação, mas pouca técnica. Então era aquela coisa assim, tá, você tem o boom, você tem o envolvimento, as pessoas engajam, mas era muito raso. Conteúdo. Era muito efervescente o negócio. Você colocava na água, você escutava aquele... Aí a hora você olhava e falava assim, acabou. É isso aí. Mas enquanto estava naquele barulho, você achava que ia dar certo. Né? Então, acho que junta muito com isso. Né? Hoje as pessoas estão mais criteriosas, as empresas, né, fazem um briefing diferente, falam, eu quero isso aqui. E aí o Cássio está falando assim, e a minha dor é assim, eu não consigo vender para pessoa física. Ele fala da jurídica, eu falo da física. Eu falo assim, nossa, eu não consigo vender meus produtos para pessoas físicas, porque eu só vendo para empresa. E aí ele falando aqui, eu falei assim, tá vendo? Ninguém tá satisfeito com nada, né? Cássio, às vezes você não consegue... E é muito doido, eu acho que às vezes é o caminho que você pega que, né, acho que você nicha, né, e foca naquilo que você tem que fazer. É difícil entender esses caminhos, muitas vezes parece que a própria ressonância empurra você para o lado, que é o lado que você vai dar certo, né? Quando é para dar certo, é meio que a gente não tem explicação. Porque tem muitas histórias isso. E às vezes é mais questão do ego, né? Eu quero vender para a empresa. Mas por quê? Tem necessidade? O mundo vai acabar? Não vai acabar. Mas a gente quer mostrar, às vezes, para a gente mesmo, né? Que a gente pode. É isso aí. E aí, Medina? Tá top aqui eu a fiquei curiosa conexão porque deles. ele falou o seguinte, que ele se dava muito bem no comercial. Gu, faturando tudo isso, rapaz? Como é que ia tirar ele do comercial para ir para RH? Como é que foi essa transição quando você conseguiu finalmente chegar na parte do RH? Eu fiquei curiosa. Eu pedi demissão. Como eu falei assim, rapaz? se vocês não vão me levar para o RH, eu vou embora e eu vou trabalhar com o RH. Então foi uma decisão assim... Sabe quando você chega no teu limite? Aí, porque quando teve a fusão, falou, Max, vou fazer o seguinte, você vai fazer a fusão das teles. Então agora a gente vai ter... Então a Telemig vira Claro, fulano vira Claro, então agora a gente tem um branding diferente. Então você vai trabalhar com gestão de mudança, que está dentro de uma matéria de RH. E aí eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, esses caras estão me enganando. Aí abriu uma vaga de RH justamente para treinamento e desenvolvimento em São Paulo, onde era BCP, que aí depois também virou TES. E eu participei da vaga, o pessoal falou, Marcos, é você. Aí eu volto para Campinas, porra, agora foi. Agora acabou aquele meu drama. E aí eu descubro que, não, olha, aconteceu uma outra coisa aqui, mas não é você. E eu fiquei tão enlouquecido naquele dia, e isso em 2006. Acho que foi em 2006. O que acontecia lá com o Cássio? Né? Porque os cursos, para mim, naquela época, eram cursos caros, né? Então eu fazia um curso por ano com o Cássio. Porque eu fazia no ano e parcelava o resto do ano, né? Então eu pagava, aí a hora que eu terminava, assim, aí ligava o pessoal dele, olha, Max, tem um curso agora no carnaval que é não sei o quê. É o training para não sei o quê. Eu falei, vou fazer. Eu falei, bom, já terminei de pagar aquele, agora eu vou começar aquele. E aí quando eu descobri que eu não passei, naquele mesmo ano eu tinha conhecido um cara, que é um cara que me ajudou muito também a migrar e a entender como que eu poderia fazer o que eu faço hoje, que é um cara que se chama Arthur Diniz. Arthur Diniz. O Arthur, que é um querido. Aluno nosso lá também, de amigão meu. Nossa. Que eu conheci num treinamento da Actius. Sim. Ele era um superintendente do Santander. E ele foi isso em 2005, ele foi um dos primeiros caras que começam a trabalhar com coaching aqui no Brasil, porque a gente não sabia o que era coaching. Até hoje, né? A gente não sabe. Você sabe, Marcão? Até hoje é essa bagunça. Que o Arthur veio me procurar antes de tomar essa decisão. E eu dei o palpite errado para ele.
Ainda bem que ele não me ouviu. Ah, Ainda bem que ele não me ouviu. Ele chegou para mim e falou, Cássio, eu vou abandonar o o banco. banco. Falei, pô, faz isso não, Arthur. Cara, esse negócio não dá certo, não. Fica lá no banco, tal. Não, Cássio, eu vou fazer. Tô te avisando, mas já tá feito, já. Já começa amanhã. Eu lembro sentadinho no banco, aqueles banquinhos simples lá no Hotel Fazenda. Lembra do Hotel Fazenda? Lembro, lógico que eu lembro. Sem citar nomes, do Foi? Hotel Fazenda, né? Ele me chamou um dia para ir lá conversar com ele, era de madrugada ainda, cara. E eu falei, não faz isso não, cara. Cara, hoje, assim, hoje eu não sei, mas é um dos maiores fenômenos nessa área em matéria de qualidade, né? De qualidade de entrega de conteúdo. Não tem nada de dançar, pular, espernear, de motivação, não tem nada disso. É conteúdo mesmo. Ele migrou para o mundo inteiro aí, né? Foi. O Arthur é um... Então, a sorte é que ele não seguiu o meu Exemplo. conselho. A Arthur é sorte, hein, demais. Cassião? Eu lembro disso. É? Lembro até do banquinho onde eu tava com ele. E aí, quando eu conheci o Arthur, aí já juntou, eu fiquei meio pé da vida, eu falei assim, eu vou pedir demissão. Ah, você tava na mesma Mas você fez eu fiz o trainer com ele. Ah, é. Você tava na mesma turma. Tava. E aí eu falei assim, nossa, que cara legal, né? O cara tá fazendo Ele esse negócio. E aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? E eu vou pedir demissão. Aí eu fui pedir demissão, não aceitaram minha demissão. Eu falei assim, cara, o que eu faço? Eu preciso ir embora desse lugar. Eu falei assim, se a demissão não aceita, só que sabe quando você não tem força, que você não entende como é que funciona uma relação de empresa? Eu falei, pô, faz uma carta e vai embora. Eu nem sabia que tinha que fazer carta naquele momento. E aí, o cara quer ir pro RH e não sabia o processo de RH, né? Mas aí eu conversei com um diretor na época, ele falou, Marcos, eu não tenho motivo para te mandar embora. Aí eu falei assim, então, Francisco. Eu falei, Francisco, eu vou te dar um motivo. O que aconteceu nesse período? Eu entendi que eu precisava estudar. Que o negócio estava no estudo dos negócios. Então eu comecei a fazer, depois dos cursos de neurolinguística, eu comecei a entender e focar no que eu queria fazer. Só que os cursos eram, assim como é hoje, quando você procura instituições de qualidade, são muito caros. E na época o meu salário era muito baixo, era um salário de telemarketing, né? E nessa época eu estava ganhando R$ 1.713, porque eu lembro do 13 daquele negócio, meu lerite. E aí eu falei, cara, minha posição pro RH era para pagar 3 mil. Eu falei, nossa, vou mudar de vida agora, né? Aí quando ele falou que não tinha motivo, Medina, eu fui lá e peguei meu extrato bancário e mostrei para ele. Eu falei assim, eu estou devendo R$80 mil no banco, naquela época. Eu preciso pagar isso com a rescisão. Mas era mentira, porque eu só queria sair dali. Porque eu não sabia nem o que eu ia fazer. E aí o cara falou, nossa, Marcos, então a gente vai fazer um empréstimo. Eu falei, não, eu preciso... Aí ele falou assim, Marcos, conversa lá em cima, a gente vai mandar você embora. E aí os caras mandaram embora. Na mesma semana eu liguei para o Arthur. Falei, Arthur, eu vou trabalhar com você. Ele falou assim, eu não tenho vaga. Eu falei, mas eu não tô falando para você. Não tô perguntando se tem vaga. Eu estou falando que eu vou trabalhar com você e você não precisa me pagar, porque eu quero aprender com você o que você faz. Aí ele falou assim, não vem. Aí liguei pra Rosana, lembra a Rosana que trabalhava com ele? Liguei pra essa menina e falei assim, Rosana, me ajuda. Eu sabia dessa história, mas tinha esquecido, agora eu tô lembrando. Falei, eu preciso trabalhar aí. Porque eu falei, com quem que eu vou trabalhar? Com coaching, né? E aí ele falou assim, então vem aqui dia 2 de janeiro. Eu pedi demissão em outubro. Eu falei, tá tudo certo. Ele tava lá em Moema, em São Paulo, fui pra lá dia 2 de janeiro, na frente do prédio dele, aquele lugar fechado. Não tem ninguém lá. Aí liguei e falei, Arthur, eu tô aqui na porta da tua empresa. Eu falei assim, você foi? Eu falei, tô aqui. Ele falou, cara, a gente tá em recesso. Você é louco? O que você ia fazer aqui? Ele falou, cara, pelo amor de Deus, a gente só volta dia 7. Eu falei, então tá bom, dia 7 eu volto aqui. E aí fui lá, dia 7, trabalhar pro cara de graça. Ele falou, você não precisa me pagar, porque eu quero aprender a fazer esse negócio. E aí na época um outro amigo meu também queria ir pra São Paulo. Eu falei, vamos pegar alguma coisa aqui. A gente mora em São Paulo, né? Porque senão ia ficar nesse vai e volta. Então a gente pegou lá o que a gente chamava de cativeiro, porque era um apartamento horrível que a gente ficava. E foi assim. Só que aí acabou o dinheiro, aí eu vendi o carro. Falei assim, vou vender o carro que eu não vou voltar com a perna na frente e outra atrás. Eu vou falar que isso aqui deu certo. E aí o Arthur na época falou assim, eu vou pagar um curso pra você, diferente de coaching aqui. E você também não vai me pagar. Você vê como são as coisas? Nossa. E aí ele foi e pagou um curso na época com... Lembra do Randy de Stefano? Claro. Que é o cara do ICI, um dos caras mais Randy respeitados que a gente tem. É o nome mais top. É o cara mais respeitado. De tudo, né? E eu falo os nomes porque a gente tem que ser grato às pessoas que passam na vida da gente. Ele né? é o cara que, se não fosse ele, eu não sei se existiria coaching também, não. Né? Não, um coaching sério não existiria. Né? Ele é o cara sério. É muito sério. E ele e a Fátima, que é a esposa dele, sim, são pessoas extremamente país que estudiosas. Ele é americano? Ele é americano.
E aí eu fui aprender com ele e falei assim, puta, Randy, eu preciso aprender esse negócio aqui. Só que na época era um modelo de coaching bem agressivo. Então você fala, como é que a gente vai aplicar isso aqui? A gente vai bater em todo mundo aqui no Brasil com esse negócio? Mas ele era muito fiel à técnica. Ele falou, Marcos, aprenda a técnica e depois você vai moldando isso aqui. E aí nesse mesmo período o Arthur falou, olha, você não pode fazer coaching aqui ainda porque você precisa aprender. Né? E aí eu comecei a usar barba naquele período, porque eu era novo. Falei, as pessoas precisam me respeitar, porque como é que vai ser isso aqui? E aí eu comecei a fazer treinamentos lá e falou, Marcos, você é muito bom treinamento de vendas. Eu falei, pelo amor de Deus, não começa de novo com isso aqui. E as coisas foram acontecendo. E aí, um momento, uma empresa aqui de Campinas falou, Marcos, o que você está fazendo aí? Eu falei, eu ouvi falar do seu nome por um cliente que passou por um cliente do Arthur, que comentou sobre você. Eu queria que você viesse para Campinas. Isso, assim, olha, eu vou falar que esse foi o meu principal erro na época. Porque o Arthur, naquela época, já me pagava um salário mínimo, que era R$500. E eu falei, vou te pagar um salário mínimo. Eu falei, tá bom. Mas esse cara me ofereceu R$2.000 para ir para Campinas, para voltar para cá, né? E na época eu fui pelo dinheiro. E é muito legal a gente aprender as coisas, né? Foi muito ruim, mas foi muito bom. Porque você vai aprendendo na cacetada o negócio, né? Eu falei assim, gente, eu já tô aqui, eu já vendi o carro, daqui a pouco eu vou ter que vender o corpo para pagar as coisas, porque eu não tenho mais nada para oferecer, né? Mas foi um período que eu vim para cá, e aí, depois de 6 meses que eu estava aqui, eu tive um convite de um cliente, que foi meu primeiro cliente, que foi a Procter & Gamble, a P&G. Eu dei um treinamento na Procter, o cara falou, Marcos, eu gostei de você, eu quero que você venha trabalhar aqui com a gente. Eu falei, mas eu já estou trabalhando. Ele falou, não é pela consultoria, eu quero você aqui. Eu falei, não posso, eu trabalho lá. Ele falou assim, não, cara, vê o que você pode fazer. Eu falei, o que eu faço? Eu falei, não sei, cara, abre uma empresa, eu te contrato. Ah, tá bom. Aí eu saí de lá, pedi demissão no mesmo dia. Falei, gente, eu tô indo embora. Achei uma contadora, naquela época você levava 30 dias para abrir uma empresa no Brasil. Pra fechar 30 anos? Eu não sei, a minha, graças a Deus, eu fechei ainda. Tá lá, bonitinha. E abri a empresa. Aí a hora que a empresa ficou pronta, o CNPJ, eu voltei lá. Esse cara chama Hernan, ele era diretor-geral da Procter & Gamble de Louveira. Um expatriado. Tá lá até hoje. O Hernan saiu, ele voltou já, né? Mas a empresa continua. Não, a empresa tá lá, a empresa maravilhosa. E aí, a hora que eu cheguei, ela falou, não, abri a empresa. Ele falou assim, você tá de brincadeira. Eu falei, porra, o que aconteceu? Eu falei, não tem mais o projeto, porque já tinha passado o tempo. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, Marcos, pelo amor de Deus, eu não sei, espera um pouco que a gente vai dar um jeito. Eu falei, bom, preciso começar a vender treinamento. O que eu vou fazer? O cara falou que ia ter. Aí eu comecei em loja, porque eu falei, eu vou vender treinamento para vendedora de loja, que é o que eu sei fazer. Neurolinguística e vendas. E comecei a fazer isso para bancar o negócio até... Aí um dia esse cara me ligou e falou assim, Marcos, a Procter está comprando a Gillette. E a gente quer alguém que faça essa transição de cultura e eu acho que você é o cara. E a gente tem um problema de segurança aqui, de qualidade de segurança na fábrica. Faz um projeto pra gente. E aí fiz o projeto, executei o projeto, esse projeto virou um case na América Latina inteira. E desde então, que o meu sonho era atender pequenas empresas e público aberto, porque eu aprendi com esse cara. Eu falei, nossa, acho que tem que vender para pessoa física. Os caras, aí me ligou um outro cara. Marcos, o Hernan indicou o seu trabalho, eu queria que você viesse aqui. Aí você vai ver quem que é. Puta, era um cara da Gerdau. Aí me ligou outro cara, era o cara da Votorantim. Então, assim, eu falei, nossa, eu nunca consegui atender empresas pequenas, né? Mas a Poema nasceu assim. Nessa loucura, assim, totalmente fora. O pessoal fala, vamos fazer um planejamento estratégico. Nunca fiz, porque não deu tempo de fazer, sabe? Eu vou fazer depois de alguns anos, porque aí eu quebrei em 2008, aí eu quebrei em 2011. Aí você vai tomando as pancadas, né? Mas eu nunca deixei de fazer o negócio. Falei assim, eu não vou parar com isso aqui. Isso aqui vai dar certo, uma hora vai dar certo. Então até 2008 a gente vendia qualquer coisa que aparecesse na frente. Palestra, treinamento, passe espírita, o que aparecesse você estava fazendo. Né? Porque não é assim que o empreendedor faz, Cássio? Sim. Pô, você levanta, cara, você tem lá, produto? Não tem, mas fala que tem. Você acha que eu vou falar que não? Tem. Tô lá, então a gente levanta. Cima, assim. Você abre um negócio. O que você faz, Gustavo, aqui? Faxineira não vem, ou se ela vem, você precisa lavar o banheiro, você lava o banheiro, você passa o pano no chão, você deixa a escola bonita e recebe toma um banho, troca de roupa e recebe teus alunos. É isso que o empreendedor faz. É isso que você tem que fazer. Isso não te diminui nada, isso só te engrandece, que você fala assim, pô, eu sei fazer agora esse troço aqui. Sim. Né? E isso é uma coisa que meus pais ensinaram muito pra gente. Lavar louça, arrumar casa, costurar. Então eu prego o botão, ensinei minha esposa a fazer barra de calça. Eu falei assim, entendi, mas não quero aprender, não quero fazer. Né? Passar roupa, porque eles falam, ó, vocês precisam aprender a fazer isso aqui. Então eu acho que a coisa foi assim. Na loucura, 2008 parei de fazer treinamentos
E eu falei, vou trabalhar só com coaching. E aí foi uma quebradeira, porque foram 8 meses. Chegava projeto e eu falei, não vou fazer. Porque eu falei, a gente precisa ter um foco, né? Eu quero ser reconhecido como o quê? Como palestrante, como treinador, como coach, como RH. E eu falei assim, eu quero trabalhar com RH, com carreiras, sucessão de carreiras, é isso que eu vou fazer. E aí chegou uma empresa muito bacana, que era uma subsidiária da Dupont. Falei, Marcos, tem um projeto. Eu falei, tô fazendo. Não sei nem quanto você vai pagar, mas eu vou fazer. E aí foi. Louco, né? Que loucura. Muito Já louco. tá nessa, empreendendo há quase 20 anos. A Poema tem 19 anos, 20 agora em fevereiro. 20 Olha, anos. sim. 20 anos, já quebramos 2 vezes. Aí fortaleceu, né? Pior foi 2008, quando teve aquela marola, né? Que a gente teve aqui no Brasil. E aí, o dia 2008 foi a bolha, que a gente teve bolha imobiliária nos Estados Unidos, que aí eu perdi todos os projetos, porque eu tinha um cliente que me pagava bem, e eu achei que o jogo estava ganho, não precisava procurar outro. Aí eu aprendi que eu não posso ter um. E aí, em 2011, que teve a marola no Brasil, que eu quebrei de novo. E eu falei, putz, agora ferrou, agora acabou esse negócio aqui. E aí foi. E é louco, porque depois que quebra, parece que a gente volta mais forte, né? Você fica com sangue nos olhos e fala, não. Eu vou falar posso falar que eu abandonei, mas que eu quebrei, eu não vou falar. Na verdade, né? não quebrou, trincou. Mas foi uma trincadona em casa. Foi um trincador, rapaz, que trincada foi essa? Que trincada. Não, mas o empreendedor, ele se torna empreendedor de verdade depois que ele quebra uma vez e continua. Não persiste, dá a volta por cima, reconstrói, arruma a rota. E algo legal que vocês falaram aqui. Quando eu comecei, que eu sempre fui muito ruim, vender curso de inglês, não vendia nenhum. Aí uma vez eu fiz um treinamento meia boca, não era nível Cassião, de PNL. Mas o pouco que eu absorvi desse conteúdo, já os meus resultados triplicaram na época lá, entendeu? Você vê? Então, de fato, assim, eram gatilhos na hora da venda ali, posicionamento, imparcialidade, algumas abordagens que eu mudei ali, principalmente no início do atendimento, meus resultados começaram a multiplicar, de persuasão. Então, assim, de fato, é transformador. Tá top aí, Medina, no conteúdo. Tá sensacional. E eu queria ouvir do Marcos, você que acompanhou todo esse desenvolvimento dos coaches, qual que é a sua visão hoje dos atuais coaches que tem na rede social aí? Agora é polêmica, então, é isso? Agora quero saber, vamos quebrar a internet. Agora nós vamos quebrar a internet, Cássio. Lança o corte. Pode mudar o nome. Lança o corte. Agora você espera pra você ver. Pega essa chave. Agora a gente bomba. Pega o código. Uma coisa é certa, né? Nosso amigo, lembra do Edson Arada? Lembro. Esse teve visão, hein? É. Que o cara era bom, você lembra? Era muito bom. E ele parou. Eu fui trabalhar com ele, sabia? Você foi trabalhar com ele? Foi, mas é que ele queria, porque eu vendi esse curso. Esse japonês, ele era bom. Mas ele, baseado nessa pergunta dela, que eu não sei nem que você vai responder, mas ele enxergou isso. Acho que a pergunta dela tem uma pimentadinha no meio, tem? Tem, um pouco, uma malaguetona. E o Edson, cara, foi triste, cara, porque o Edson faz muita falta pra gente aqui. E ele seguiu o mundo totalmente fora desse contexto. Ele era um dos bons coaches. Que a época que o Marcos também era, que ele estava... Não sei nem se começou antes, mas o Edson trabalhou com o Arthur também. Não? Foi, né? Foi o mesmo período. Né? Ele parou, pra você ter uma ideia, ele parou de vez. E eu não acreditava. Eu falei, não, você não pode parar. Ele foi de um dia para o outro, né? Do dia para o outro. Ele parou e veio me comunicar. E aí foi... Anguera, aqui numa cidadezinha, antes de chegar em São Paulo, montou um lugarzinho, porque ele é japonês, né? Pelo nome, Arada, né? Ele é japonês, ele pegou um sítio e montou aquelas casinhas de japonês e fez um bairro, né? Um camping, montou e está lá até hoje. Foi isso mesmo? Parou com tudo. Mas responde para ela que eu não tenho nada com isso. Foi só para colocar um temperinho na... mas a gente viu bastante gente passar, né? Muitos. Foi o modismo, né? Foi. Até hoje, né? Quando a gente fala de coaching, a gente tem Você sabe que meus clientes falam assim, Medina, Toninho, você precisa mudar o nome do que você faz. Eu falei, por quê? Não, porque o que você faz não é coaching. Eu falei, não, vou te contar um segredo. O que eu faço é coaching, o que eles fazem não é. O que eles fazem não é.
Porque assim, e teve um período que eu fiquei pensando, o que eu vou colocar aqui de nome? Porque começou a me incomodar mesmo. Sim. Porque hoje a gente tem esses profissionais que passam 4, 5 dias fazendo esses treinamentos esquisitos para fazer coisas que eles não têm competência, habilidade, e ele já sai fazendo. Aspas aqui, o que você acha esquisito? Eu acho que você colocar pessoas que estão buscando desenvolvimento ou respostas para a carreira ou para a vida em situações vexatórias, em situações onde elas estão imitando um bicho, onde elas estão gritando para frente de uma coisa, eu sou vencedor, Isso, na verdade, é você explorar um momento de sensibilidade muito grande de uma pessoa a troco financeiro. Essa é a minha visão. Por quê? A pergunta é, o que vai resultar isso aí depois? Nós vimos ao longo desses anos pessoas andando em brasa, andando em fogo, andando em caco de vidro, andando em serpentes. Quê, né? E aí você fala assim, o que mudou na tua vida? Pra quê? Qual é o impacto disso? Eu acho que tem um papel esse tipo de treinamento, esse tipo de vivência. Existe um papel. Agora, você não pode pegar pessoas que são intelectualmente saudáveis e falar assim, sabe por que você não vende, Gustavo? Porque você não imita um leão na hora que você sai de casa. Olha pra sua mulher e fala assim, eu vou vencer! Grita, bate na cara dela e sai correndo. E aí você fala assim, tá, e o que... Assim, a gente sabe que gerar um estado, e a gente aprende isso na neurolinguística, a gente gera um estado assim. A gente fala muito da neurolinguística ética, isso é um ponto que eu não esqueço. Que está na tua apostila, na primeira página, você pegar a apostila agora, isso não está escrito isso. Que ele fala sobre a PNL ética, ou sobre um coaching ético, que é você fazer aquilo de uma forma clara para teu cliente entender o que está acontecendo, para ele falar assim, gostei do caminho, quero fazer. Então, eu acho que essa coisa meteórica, essa bolha esquisita que as pessoas fazem, elas, na verdade, assim, eu acho que contribui muito pouco para a profissão. Infelizmente, ela não é regulamentada, adoraria que fosse. Que eu acho que a gente teria uma seriedade muito maior, né, na hora de oferecer isso, né, para um cliente. Mas depois eu entendi o seguinte, que o mercado faz o que se chama de seleção natural. Eu escutei isso uma vez de um cara e me abalou bastante. Ele falou, Marcos, vai acontecer com você uma coisa que se chama seleção natural. Você nunca mais vai vender coaching na sua vida. Porque você está fazendo tudo errado. Porque você deveria deixar o teu cliente dependente de você, você deveria vender um curso atrás do outro para eles. Você não sabe fazer o negócio. Eu falei, caramba, será que vai dar errado esse troço aqui? Porque eu sempre acreditei que a ferramenta ela precisa entrar na tua vida, fazer a transformação que ela precisa, empodera aquele indivíduo, ele conhece, sabe o que ele está fazendo, e ele vai seguir a vida dele, ele não precisa ficar dependente de mim. Sim. Isso é o que eu acredito. Tanto é que, para mim, o pior momento do meu trabalho de coach é quando ele se encerra. Porque eu me apego tanto ao projeto daquele cliente que eu falo assim, ai meu Deus do céu, agora é hora de falar, né? E aí você fala assim, bom, alguns vão virar amigos e outros você só vai admirar ao longo da vida. Então acho que assim, as pessoas que buscam hoje o coaching como uma ferramenta fácil, que a gente escuta isso no mercado, né? Ah, não, eu não tenho o que fazer, estou desempregado, eu vou fazer coaching. Então hoje você tem coaching em tudo. Você tem coaching espiritual, coaching quântico, coaching holístico, que na verdade... Seria muito mais bonito o cara falar o seguinte, olha, eu sou um terapeuta e eu vou te atender quanto terapeuta. Conselheiro. Eu sou um conselheiro, eu sou um mentor. Não põe esse nome do coach na conversa, porque você atrapalha o negócio. Né? Tem, assim, eu acho que eu consigo admirar poucas instituições de coaching hoje no Brasil, porque não é muito sério. É uma coisa muito show, é aquela coisa que o cara sobe num palco, tira o sapato, acha que ele vai fazer contato com a terra, que ele vai falar com Gaia, e aí ele começa a dar um grito, as pessoas começam a gritar junto, não sabe por quê, mas estamos aqui, vão gritar, e aí assim, tá aí no final do dia, você fala assim, o que aconteceu? Ah, não sei, eu tô chacoalhado, você também tá, então vamos ver como é que vai ser amanhã. E eu já vi formações que o cara sai com cartão, porque eu já estava com um cliente uma vez num hotel, e estava tendo uma formação do lado, na sala ao lado, começava uma gritaria, falou, o que está acontecendo? Eu falei, são técnicas de coaching que a gente vai fazer outro dia com vocês, a gente não vai fazer hoje. E o cara entregava o cartão no último dia, falando que ele já era formado, ele já era habilitado para fazer. E eu vou falar, tem dias que eu não me sinto capaz de fazer o meu trabalho que eu faço hoje. Porque cada cliente é um desafio diferente. Nada é pronto. Eu aprendi a fazer alfaiataria com o cliente. Eu não faço a mesma coisa que eu fiz com fulano, eu vou fazer com outro. Né? O que faz com a Maria não faz com o João, o que faz com o João você não faz. Você tem a ferramenta, você tem a base. Mas você não aplica a mesma coisa. Porque são necessidades diferentes, que o Cássio falou muito bem aqui. Ah, não era nada de autoestima, ela queria outra coisa. Então, acho que assim, um bom profissional de coaching é um cara que costura, que olha para o cliente e fala assim, não ficou boa essa roupa. A gente vai trocar. Dá uma semana que eu vou ver o que a gente vai fazer aqui. Então, é uma judiação que a gente vê acontecendo no Brasil especificamente quando a gente fala de coaching. Eu atendo 13 países, além do Brasil.
E quando eu falo que eu trabalho com coaching, eu nunca vi a mesma reação no Brasil do pessoal começar a rir, a tirar sarro. Às vezes eu tenho clientes que mandam esses videozinhos pra mim, né? Ai, Toninho, olha esse cara aqui imitando um leão. Eu falo assim, eu vou fazer na próxima com você, tá? Deixa, na próxima eu sei que você quer. Mas que vira uma brincadeira mesmo, né? Sim. Mas em outros países o cara fala assim, nossa, que legal, você trabalha com coaching. Nossa, que legal. Então você vê que as pessoas entendem a ferramenta e aqui é essa bagunça financeira, é uma coisa muito mercantil de se falar que é uma coisa fácil de se fazer. Assim como agora a gente está na onda dos corretores. Você está desempregado? Vai ser corretor de imóvel. Como se vender uma casa fosse, sei lá, apresenta um prédio e você vende e tá tudo certo. A gente sabe o que é você, né, fazer uma corretagem de uma casa, você está lidando com o sonho de alguém, você está lidando com o objetivo de uma família. É muito sério esse negócio. Ô Marcos, né? Tava pensando numa coisa. O discípulo do Robert Dilts, famoso Anthony Robbins, que você conheceu, será que ele de alguma forma mesmo, sem querer, contaminou as pessoas para desenvolver esse modelo de bater no peito, gritar? E isso foi indiretamente fazendo com que as pessoas copiassem esse modelo? Porque o modelo dele, independente da gente gostar, eu particularmente não gosto, mas não dá para dizer... Que não funcione, é o que tá errado, né? não dá para dizer que o cara não é um sucesso. Sim. Né? Aliás, um dos maiores que eu vi até hoje. Mas assim, o conteúdo não me agrada. Mas se a gente for pegar, baseado na pergunta que a Medina fez, muitos copiaram de algum jeito esse processo. Né? Eu já gosto muito do Tony Robbins. Então. Eu acho que ele conseguiu profissionalizar uma coisa que aqui esculacharam, né? Porque o cara tem método. A gente pode falar o que for, Cássio. O americano, quando ele lê um livro de autoajuda, ele fala assim, levante de manhã, respire 3 vezes, olhe no espelho e diga que você vai vencer e saia para trabalhar. Ele vai fazer. Porque o americano ele tem aquela tendência de falar assim, quem deu certo, eu copio. É a disciplina. Eu vou copiar porque você está falando que dá certo. Então, eles veem a autoajuda de uma forma mais séria, né, Cássio? Aqui o cara olha para um troço desse e começa a rir. Então ele esculacha o negócio. Então se é isso aí, eu vou fazer tal coisa. Então agora a gente vai andar de ponta cabeça. Agora a gente vai fazer tal coisa. Então, assim, eu gosto muito do material que ele desenvolve, mas eu concordo com você. Acho que talvez, assim, o fato de não conhecer, né, achar que é só aquilo, que é você... Porque, assim, o cara pode subir no palco e fazer o barulho que ele quiser. Quantos fizeram isso aqui? E quantos ficaram, Cássio? O cara tá lá até hoje. Porque a hora que eu olho o todo, o mais fácil é bater no peito. É isso aí. Aí eu copio o quê? O que é mais fácil. Eu chego aqui e faço mesmo. Eu conheci muitos alunos... Que saíram de lá e trouxeram, né? Que trouxeram, mas não vi nenhum fazer sucesso. Nenhum. Né? Na Porque Netflix aqui, mostra isso ele lá. Não tinha um documentário, não sei se ainda tá. Eu acho que não vingou muito e na atual era do desenvolvimento que nós vivemos hoje, que é a era da consciência e da informação, né? Do conhecimento. A autoajuda, não sei o que diz muito mais hoje, né? Eu não ouço mais ninguém falar disso, você ouve? Tem bastante, Cássio. Eu não ouço ninguém. Tem bastante. Eu vejo aqueles movimentos de palestras motivacionais perdendo a força. Não sei se você vê isso também, mas eu vejo. Não é que não existe, existe. Mas ele está perdendo, o sentido das coisas estão mudando, né? Eu queria fazer uma pergunta para os dois. Vamos lá, hein? Pegando esse gancho que o Cassiano está trazendo aqui e que o Marcos falou também nós estamos vivendo numa geração, inclusive já debatemos várias vezes aqui nos podcasts com o Cássio, que é uma geração, eu acredito que principalmente pós esse período pandêmico, nós vemos muitas pessoas emocionalmente mais debilitadas, mais fragilizadas. Eu acredito que até está melhorando, mas se formos pegar aí 2, 3 anos atrás, todo mundo teve ou alguma perca emocional, projetos que morreram, o caos que a pandemia trouxe. Eu acredito que já era uma semente que existia em cada um e potencializou esse cenário de crise. E de fato, nos últimos 10 anos aí, porque eu sempre busquei estudar sobre isso como aluno, esses cursos motivacionais, esses livros de autoajuda, eu confesso que para mim, uma boa parte gerou resultado na minha vida. Então assim, teve aquele livro que eu li,
que 99% do livro eu já tinha tido contato, mas aquela página, aquele parágrafo em específico, pô, virou a chavinha. Eu tô tendo uma visão diferente, vou começar a aplicar, comecei a aplicar e deu resultado. O que vocês acham, assim, na visão de vocês, que seria ou se existe isso, um método eficaz? Porque, por exemplo, eu acredito que muitas pessoas que não são profissionais banalizaram o coach no Brasil. Uhum. E o coach do Brasil, os cursos que eu fiz, de fato, todos que eu fiz até então, tem essa parte das gritarias lá. Você ser o Superman, você bater no peito, dar uns tapão na cara. Se eu tô lá, eu bato na sua cara. Pode ter certeza. Pega na mão e vamos sair daqui. E bato com o gosto. Vamos sair. Essa é a deixa. Mas o que vocês falaram é real. Tipo assim, pô, na hora ali você tá triste, você tá naquele ambiente, naquela atmosfera, o coração tá batendo a 300 por hora, você vira o Superman, meu irmão. Você pula do prédio, dá 3 mortal, cai de pé. Você vira o Tom Cruise ali no Missão Impossível, entendeu? Sim. Você se sente o cara. E lógico, aí tem um dia seguinte que a vida tá normal. Os boletos estão chegando, você tá com os estresses. Você vê ali que você vê, eu sou o Superman. Você não resolveu o problema com as pessoas que você tinha que resolver, então aí você volta pro mundo real. E eu acredito que muito do que virou, entre aspas, até de uma forma desrespeitosa, vira coach, todo mundo virou coach de tudo, é porque não tinha esse método técnico, né? Mas na visão de vocês, o que seria? Porque, por exemplo, essa questão aqui do Tony Robbins mesmo, eu já ouvi falar, pessoas que admiram e pessoas que criticam. Muitos. Né? Que ele criou uma expectativa. Ele Ele, né? Não, ele foi sucesso. Grandes celebridades norte-americanas, ele, né? Até hoje, né? Até hoje. Até hoje. E qual que é a visão de vocês, assim, além, lógico, da falta de profissional, ali, muita gente rasa, que eu acredito que no Brasil tem praticamente em todas as profissões, o cara lê 2 páginas de uma apostila, virei coach, virei empreendedor de palco, virei corretor, virei, né? Eu vejo que o brasileiro, de fato, não... Uma boa parte foge do estudo, mas já quer ser um profissional, porque fez um cursinho de um final de semana e acha que já sabe tudo. Mas na visão de vocês, o que seria o caminho, assim? Além dessa parte aí motivacional, que muitas vezes a motivacional te tira da tristeza, mas não traz o método, né? O que seria? E pegando o gancho, Tony Robbins, Marcos acha legal, Cassião não. E o Daniel Goleman, o que vocês acham dele? Que é outro nome que eu sempre ouvi falar muito, assim. O cara resolveu Falei polemizar. Pra caramba, hein? Ele resolveu polemizar tudo numa coisa só. Tudo numa coisa só. Eu vou partir agora. da segunda. Eu tenho muito hábito. Hoje eu não tenho muito, mas eu tive muito hábitos em algumas palestras, em alguns congressos. Pedir para as pessoas, principalmente quando o assunto ainda... Eu não uso muito mais hoje. Nós já até conversamos sobre isso aqui. Eu não uso mais os tópicos da inteligência emocional, que para mim eu acho que já ficou para trás. Tem coisas num contexto mais apurado e nós sabemos que tem gente falando disso até hoje, né? Sim. E primeiro ponto é dizer a verdade para você que quem criou a inteligência emocional não foi Daniel Goleman. Ele foi o primeiro a escrever. Quem criou, você sabe quem foi? Sei. Um brasileiro. Sim. Sabe bem quem é? Sei. Mora no Rio de Janeiro. Isso aí. Mas você não sabe. É isso mesmo. Eu não vou contar porque eu tenho vergonha, mas o Marcos conta depois. Então, as pessoas são iludidas. Não, mas ele merece ser reconhecido. Merece. Não, acho que você pode falar. Merece. O nome dele é Professor Luiz Machado. É isso. Dono da Cidade do Cérebro, do Rio de Janeiro. Nome da Cidade do Cérebro. Então, isso não é eu que falo, não é ele. Se você procurar a fundo no Google mesmo, você vai ter essa informação. E o próprio Daniel Goleman já reconheceu isso. Certo. E aí tem outro lado, que isso não tem problema nenhum. Isso pode acontecer. Às vezes eu invento algo, não acreditei, você acreditou e dá sequência. É isso. Você fica conhecido por aquilo, mas a ideia foi minha, mas você é conhecido, mas a ideia é minha. Acontece. Tem muitos outros produtos assim por aí.
Mas o que é mais relevante nisso tudo é que, assim, de cada 10 pessoas que você pergunta quem comprou o livro, porque hoje eu não sei como que está a venda do livro, mas se a gente for voltar uns 15, 20 anos atrás... né? Foi uma coqueluche isso aí, né? Vendia mais do que pãozinho na padaria. Então você perguntava, quem já teve o livro? Aí, de cada 10, 9,5 levanta a mão. Tudo comprou. Quem leu o primeiro capítulo? Quem leu o livro inteiro? Ninguém leu. Não consegue. Eu não li. Eu não consegui ler. Eu li faz tempo, mas eu lembro que eu achei muito maçante. Não conseguia. Muito... Então, é assim, mas ele até depois ele escreveu outros livros com outros temas também, né? Esse é um ponto que é interessante. Agora, em relação à sua pergunta, de modo geral, eu entendo que a metodologia, o nome, esse nome, inteligência emocional, PNL, coach, constelação, seja o nome que for, eu vou nesse caminho do Marcos. Apesar de eu discordar dele a respeito do Anthony Robbins, por causa do meu ponto de vista, onde eu prezo pelo conteúdo, não que ele não tenha, mas ele poderia ter mais, porque o Diltz tem mais. Tem. E eu sei que muitas vezes ele apelou para o Diltz por ele não ter competência de resolver. O Diltz é conteúdo. O Diltz não é... Não é palco, né? Não é palco. Exato. Né? Você conhece os dois, você sabe. Eu vejo mais sobre um aspecto que o Marcos tocou no assunto que me chamou a atenção. É mais a questão do profissional. É mais a questão da ética. É mais a questão do olhar para o outro. Né? E não a questão do poder de eu fazer bonito no palco. Porque nós estamos vivendo um momento onde estão acabando os padres, estão acabando os pastores, mas naquela época todo mundo queria ser padre e pastor. Por quê? Era o ego. Era o ego. Você vê os leader trainers da vida, que você citou sem citar o nome. Mas como eu não vou ser candidato a nada, eu posso citar o nome, você entendeu? O que foi acontecendo? Começou com 4 virou 40, 40 virou 400, e depois virou 4.000. Porque todo mundo quer estar no palco. Sim. Então nós vamos chegar numa época que nós vamos ter um monte de padre e não vai ter ninguém para assistir a missa. Porque todo mundo quer ser padre. Hoje esse movimento já deu uma alinhada. Alguém teve consciência de entender e cada um colocar no seu verdadeiro lugar. Então, a sua resposta para mim diz muito sobre o que o Marcos acabou de dizer. O ponto não é assim, você está errado fazendo o que você está fazendo. Não, quem está errado são eles que estão fazendo para se aparecer, para ter poder. Agora, quando você faz realmente para criar resultado, para gerar musculatura na vida do outro, não tem nada errado. Nem contar história infantil está errado. Né? Nem contar uma metáfora está errado. Numa metáfora você pode mudar a vida de uma pessoa. Mas se você tem o foco realmente de contribuir numa necessidade eventual dela, não importa o caminho. Existem caminhos bons, mais ou menos, e ótimos. Mas mesmo quando você pega o caminho não melhor, mas com uma boa intenção, você contribui. Eu fiz essa pergunta porque algumas imersões que eu participei tinham 3, 4 mil pessoas num galpão. Então. Beleza. E era um ambiente motivacional. Sim. Você entra na vibe ali e vira a chave. Mas assim, de fato, é que o Marcos falou um pouco antes aqui. O método que eu vou aplicar no João, às vezes não é o mesmo que vai funcionar com a Maria. E aí, entendeu? Mas e aí, Marcão, o que você acha do Daniel Goleman? Depois daquela filosofia que eu fiz aqui, que até eu me perdi aqui. Nada, eu achei interessante o fato de você colocar a tua pergunta dessa forma. Eu não sou contra nada. Eu gosto de tudo. Certo. Porque eu acho que tudo tem a sua serventia dependendo do momento de vida que aquela pessoa tá. Você tá com uma dor de cabeça, não adianta você tomar uma quimioterapia. Você vai tomar uma Neosaldina para isso. Porque senão você fala assim, o que serve para cada um? O que serve é o que o cara precisa. Muitas das vezes uma imersão de meia hora, de um dia, de 3 dias, faz a diferença. O que eu acho é que a gente tem que entender as expectativas. Eu não posso entender que isto vai resolver o meu problema.
Porque, assim, existe o ser humano é muito complexo. Extremamente complexo. Quando a gente vai falar sobre... Freud já falava disso há quanto tempo? Né? Se você lê a Bíblia hoje, não no sentido religioso, no sentido de conhecimento, você vê que o ser humano de milhões de anos atrás é o mesmo de hoje. A gente continua com problema de ego, com problema de... como é que você falou agora? De inveja, de ciúme, de crise existencial. O ser humano é a mesma coisa. Sim, ele é não o mesmo. mudou. As pessoas falam hoje de inteligência artificial. Fala, dá licença, amigo. Dá licença, você não conhece o outro. Não é que você gosta da inteligência artificial, é que você não quer encarar o problema que está na tua frente. Então a gente vai ter outro. Você falou da questão de pós-pandemia. Um dado interessante. Pré-pandemia. Não sei se você sabe. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Nós somos o segundo maior país do mundo em consumo de antidepressivo. Isso antes da pandemia. Brasil, país do samba, do futebol, do sol, da praia, da caipirinha, da feijoada, da mulata, do pão de queijo, da conversinha O que está acontecendo com a gente? Então você fala assim, uma imersão de meia hora, de um dia vai resolver meu problema. Não, mas de repente ela pode salvar uma situação mesmo. Então eu não sou contra ninguém. O que eu sou contra é você achar que aquela solução serve para tudo. Certo. Porque não serve. Né? Então, assim, olha, para isso existe um terapeuta, para isso existe um psicólogo, para isso existem pessoas que estudaram muito, porque às vezes é uma questão física, é uma questão patológica. Eu não posso ignorar esse tipo de questão e achar que você, na frente de um coach, na frente de um terapeuta, vai resolver seus problemas. Eu tenho colegas meus de profissão, se é que eu posso chamar de colega de profissão, que o cara tá lá na frente de um indivíduo que ele vê fragilizado, ele fala, vou começar a fazer terapia aqui, vou perguntar da vida pessoal e vou levar a vida de outro jeito. E aí a pessoa acessa conteúdos que ela não tem bagagem sequer para lidar com aquilo, e aí vai para aquela coisa comunzona. Não, você, olha, vamos, ignore. E aí você coloca a pessoa numa situação extremamente frágil, onde ela não deveria estar, e no final a gente sabe o que vai acontecer, que ela vai arrebentar com a pessoa, e a pessoa vai sair falando assim, essa ferramenta não funciona. Mas ele não teve a ética suficiente para falar, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar junto com um terapeuta? Topa. Porque eu acho que o teu problema ele vai além da profissão. Eu trabalho com carreira e quando eu vejo isso eu sempre oriento. Falo, olha, eu não lido com isso aqui, eu não tenho material para lidar com isso, eu não estudei para isso. Você quer saber como é que você vai ser promovido? Você quer entender como é que a gente trabalha a tua imagem corporativa? Você quer entender por que você é sempre demitido e nunca é considerado nas reestruturações onde você está? Eu te ajudo. Agora, existem questões aqui que de repente é o Cássio que tem que resolver. Porque a questão com o pai, é com a mãe, é uma constelação. Aí pode ser qualquer constelador? Não. Então tudo serve. A questão é a gente saber colocar isso no momento correto na vida das pessoas. Então, eu gosto do Tony Robbins, acho ele fantástico, porque se ele fosse uma fraude, ele já tinha caído. Sim. O tempo que esse cara tá lá. Sim. Né? Eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente e o cara, ele acredita naquilo que ele faz. Então, assim, ele tem base, o cara tem história, o cara tem... Eu gosto de gente que tem know-how daquilo que faz. Porque pedigree. Você fala, o cara tem pedigree para fazer o que ele faz. Você pode gostar ou não, mas que tem. É uma escolha. Mas você fala assim, o cara é um ótimo profissional. A questão que as pessoas fazem depois com esse conteúdo é problema de cada um. Pô. Exatamente. Eu posso fazer uma constelação com o Cássio e achar que eu sou um constelador e sair fazendo. Porque ele mexeu meia dúzia de boneco ali na minha frente, eu vou achar que é assim que faz. Mas tudo tem uma ciência pra coisa. Gosto da inteligência emocional? Gosto. Mas acho que a gente não entendeu aquele conceito na época. O que era esse troço aqui? Era um livro cansativo pra caramba, técnico, né? Você fala, mas aí virou um termo, e eu acho que o mundo corporativo ele tem parte dessa culpa. Que é assim, vamos trabalhar a liderança, vamos trabalhar a equipe. Então tem uns nomes bonitos que o mundo corporativo coloca, que o cara que está vendendo um produto desse coloca comunicação não violenta. Putz, o que vendeu de curso de comunicação não violenta, você fala assim, o que é isso aí? Não, é como você dar um feedback sem você ofender as pessoas. Você fala assim, pô, isso aí a avó já falava antes pra gente. Nossa. E ela não falava que era não violento. Falava, você tem que ser assertivo no negócio lá. Menino, você vai arrumar a cama lá porque eu não gostei do jeito que você fez lá. Vai arrumar. É que antigamente tinha cinto, chinelo, porque assim, tu vai arrumar pro bem e pelo mal, né? Mas assim, o que é comunicação não violenta? O que é comunicação não violenta? O que é? Até hoje eu não sei o que é. Amorzinho, por favor. Você lembra quando saiu o Monge Executivo? O Monge Executivo lançou em 2006, 2007. Eu vi recentemente um grupo de executivos estudando o livro, porque a pessoa que estava dando o curso falava o seguinte, que o gestor não pode ser aquele gestor que cobra.
Ele tem que chegar de manhã, ele tem que servir todos os colaboradores, ver o que eles precisam. E se eles não têm, ele tem que ir lá atender. Ele não pode ficar tempo no e-mail, ele não pode responder mensagem, porque o papel dele é servir as pessoas que estão lá. A gente dá licença. Esse assunto para uma pessoa desesperada faz sentido. Você imagina eu, quando fui quebrar lá, que eu estava quebrado, e alguém chega e fala, Marcos, é porque você não fez isso. Ah, tá bom, o cara tem uma solução e de repente eu posso acreditar naquilo. E aí as pessoas se enveredam para esse negócio. Então eu acho que assim, a gente nomear os problemas faz com que a gente entenda o que a gente precisa naquele momento. Preciso de terapia, preciso de remédio, eu preciso ser acompanhado por um psiquiatra porque o que eu tenho é maior do que aquilo que eu estou sentindo. E se eu não for por essa linha, vai ter problema. E qual é o problema de tomar um medicamento? Sim, Indústria farmacêutica estuda isso pra caramba, porque funciona. E aí tem a questão do machismo, o mundo é machista. E homem não toma remédio, homem não tem dor, homem não sofre com nada. A gente, né? Você levanta de manhã, sai da gruta, vai matar o leão para trazer para tua mulher, para teus filhos. Mas ninguém pergunta como a gente se sente. E homem conversa sobre isso com homem? Você fala para seus amigos, tô triste, tô deprimido. Não Sabe o que você conversa. escuta, seu amigo? Toma banho, vou tomar cerveja, cara, para de frescura. É isso mesmo. Então, assim, mas são esses conflitos que a gente precisa nomear. Na minha visão, tudo serve para determinados momentos. Só que aí você tem que ver com quem você busca. Porque aí você tem profissionais sérios e você tem os lixos que a gente vê por aí, que são as distrações e acabam, assim como inglês. Sim, o cara vai lá, faz um intercâmbio de 60 dias, ele volta falando que ele dá curso de inglês. Eu vou te ensinar. Eu falo inglês do gueto. Vou ensinar coisa que você não sabe. E aí você vai lá aprender. Né? Lembra aquela assim, aprenda inglês dormindo? Lembra desses negócios? Lembro. Emagreça dormindo. Eu falei, gente, só se eu entrar em coma. Porque aí eu vou dormir 6 meses e eu vou emagrecer, não vou? Então eu acho que assim, qual que é o segredo para emagrecer? Fazer mais exercício e comer menos. Todo mundo sabe disso. Qualquer pessoa que respira, né, nesse planeta sabe como se faz para emagrecer. Mas todo mundo quer um método simples. Agora, por que não faz? Aí eu vou fazer a dieta da lua, do sol, a dieta da proteína, a dieta da soja, a dieta... Mas tu não sabe como faz. Então, o latino-americano, ele sofre de um negócio que se chama gratificação imediata. Eu quero agora. É isso aí. Eu não quero depois. Isso faz um cara pegar e comprar um carro que vale 100 mil e financiar e pagar 250 porque ele quer o carro hoje. Mas você fala assim, vamos guardar dinheiro? E daqui um pouco você compra esse carro à vista? Aí você é um louco. Resultado Imagina. rápido a qualquer custo. Eu recebo clientes, às vezes, no meu escritório, o cara aparece com uma BMW, o último apareceu com uma BMW lá. Eu falei, nossa, legal o teu carro. Eu falei, Marcos, eu já refinanciei ela agora. Eu falei, mas que ano que é esse carro aí? Aí eu falei, 2016. E você refinanciou por... refinanciei agora por 15 anos. Eu falei, você é maluco? Eu falei, não, mas eu precisava do dinheiro. Eu falei assim, o que as pessoas vão dizer se eu não estiver andando de BMW? Eu falei, sei lá, cara, pelo menos você vai dormir. Não tá bom você dormir? Gostoso? Sim, sim. Então, assim, as pessoas querem gratificação imediata. Então, nem sempre aquilo é o que parece ser. E as redes sociais têm um papel importante nisso, né? Os principais movimentos que a gente teve pós-pandemia, que estão gerando uma bagunça no mercado de trabalho hoje, surgiram através da nova geração, que é a geração Z, através do TikTok. Então as pessoas abandonam o emprego por conta do TikTok, de movimentos que aparecem lá. Você não vai ser promovido mês que vem? Então larga o emprego. Então essa juventude nova chega no mercado de trabalho fazendo um estrago gigante por conta de gratificação imediata. A inteligência emocional serve? Serve. Prefiro que ele leia um livro do Daniel Goleman naquele momento do que ele faça o estrago que ele está fazendo. A questão é, qual é o contexto, né, Cássio, que a gente está? Isso aqui pode servir? Pode não servir. Às vezes uma frase no outdoor salva teu dia. Sim. Nossa, que legal, parece que tá falando comigo. Era o que eu precisava escutar. Era a decisão que eu precisaria ter. Sim. Então nem sempre é só a técnica. Né? Eu preciso ter uma coisa robusta. Todo mundo tem que fazer pós-graduação para ser bom? Não necessariamente. Aí eu tenho talento, eu tenho dom, eu tenho pedigree, que a gente falou, história de vida, que é uma coisa extremamente forte, que contribui para a formação daquele indivíduo. Não é que belezura, que é o ser humano. Né? Mas a gente deixou de considerar isso para considerar assim, qual que é a marca da tua camisa, qual o carro que você está usando, eu quero saber onde você está jantando no teu Instagram, que viagem que você fez. E isso começa a gerar uma ansiedade. Não sei quantos anos faz que você tem o teu negócio. Você não gostaria de estar melhor do que você está hoje? Gostaria. Faz 15 anos na labuta. E aí você vê um cara com 2 anos mostrando que tem mais do que você. Porra, isso dá um ódio na gente. Porque você fala assim, o que eu estou fazendo de errado? Ainda mais o Brasil, que é um país extremamente empreendedor. O pessoal que empreende por necessidade, não é porque quer.
Ninguém quer ser empreendedor aqui no Brasil. A gente precisa ser empreendedor. Porque se você vai ser sim. funcionário, você não constrói o que você tem. Você não vai ter... Então, e o país que era para ter seu principal sócio não é, né? Ele só quer recolher imposto, mas ele não te ajuda a fazer o teu negócio prosperar. Daí você vê o bonitão lá, em 3 meses, tendo mais seguidor do que você, tendo mais não sei o que você, e fala assim, tem alguma coisa que eu não descobri. Aí alguém parece para você, ó, tem uma imersão de 8 horas que você vai aprender a fazer o que esse cara faz. Você não vai? Lógico que vai. Todo mundo vai. É. Então é complicado esse negócio, né, Cássio? Muito. Faz sentido essa conversa? A gente fala pra burro, né, Cássio? Não, a gente vai estar tá tomando legal, um café aqui, tá, ou a gente vai legal. trocar por um uísque, né? Fazer Tá legal, tá. Vamos tomar um uísque, né, Medina? Pra gente fazer um... Tomar um uísque não sai mais daqui. Nossa Senhora. E aí, Medina? Eu fiquei refletindo em tudo que foi falado aqui. E eu penso que tem a ver com a integridade. A pessoa que ela é íntegra naquilo que ela faz e aquele que não é, que é raso, superficial. E aí a gente vai lá de novo para rede social. Tem gente que aluga carro para mostrar um status de vidas porque ele quer vender um curso que é raso, que talvez ele não leu o livro do Daniel. Então, assim, eu acho que é isso que banaliza a profissão. Então, tem as pessoas que são sérias, que dificilmente a gente consegue ter acesso a essas informações que são sérias, e aí as pessoas ficam no superficial. Então, assim como foi banalizado ser vendedor. Ah, deu tudo errado, vira vendedor. É isso. Então, assim... Garçom, vendedor. Então, Eu, acho que como vendedor, eu via muito isso. fica pejorativo Muitos por causa anos. disso, né? E aí vai de cada um, né? Da ética de cada um, se você vai se aprofundar naquele assunto ou não, se você vai saber o momento de você passar para outro profissional ou não, ou se você só quer um remédio que a gente sabe que não trata a doença, trata apenas os sintomas, a gente já falou disso aqui. Só calma várias os vezes. nervos, o problema continua. É isso. Exatamente. Né? Você Calma grita. os nervos, meu problema no dia seguinte. Você é um leãozão aqui hoje, mas amanhã você vira um gatinho. Aí, assim, isso sou extremamente... Sempre fui, né, Marcão? Sempre. Sempre fui polêmico para falar isso. Sempre. Eu sou avesso a essas coisas. Respeito quem gosta, mas eu sou avesso porque eu não acredito na sustentabilidade do resultado. Eu sempre sou focado na sustentabilidade. Qualquer coisa que eu faça que eu não veja resultado, que é o que você faz também, eu perco o estímulo. Talvez seja por isso que eu quis saber da mulher se o curso da tese deu certo. Senão eu não ia saber nunca. Estava iludido até hoje. Achei que tinha dado certo e ela brava comigo até hoje. Isso é uma questão, acho que é de caráter, né? É caráter. Isso deve ser meio atrelado a caráter. É da pessoa, né? Eu acho que é da pessoa. É da pessoa. Eu me importo com todas as pessoas que eu atendo. Todas. Nem que for para ligar uma vez por ano, porque são muitas, mas eu me importo com cada uma delas. Quero saber o que está acontecendo com elas. Porque o dia que eu não tiver um acompanhamento, porque o dia que eu não tiver isso, eu paro de trabalhar. Porque eu não me importo mais com as pessoas. E se eu não importo com as pessoas, eu não vou entregar o meu melhor. Seja ele qual for. Vai fazer de qualquer jeito, né? É aquele papo de propósito, né? Tem que ter um propósito. Aí romantizaram o propósito, né? Então. Minha mãe tem 86 anos. Tem dia que ela fala assim, eu não sei o que eu quero fazer da vida ainda. E a turma fala que com 18, eu já sei meu propósito de vida. Aí eu falo assim, o que será que ele fez para descobrir? Porque, né? Precoce, né? Então, eu acho que tem a ver mesmo com integridade, com a gente gostar do que faz. Tem um pouco disso, né? Você deve gostar muito do que você faz. Ninguém fica 15 anos. Sim. Quanto empreendedor, porque a gente tem uma liberdade de falar, quer saber, amanhã eu vou fazer outra coisa, né? Fazendo uma coisa que não gosta, não significa que seja bom todos os dias. Tem essa diferença. Sim. Né? A pessoa acha que não tem um fracasso, que não tem dor de cabeça. Não é perfeitinho e não tem que ser. Não tem que ser. O que forja o legal, o que forja o sucesso é o erro, nunca foi a sucessão de acertos. Quanto mais fracasso você tem, melhor você fica. Olha que conta esquisita, né? Então, acho que a gente passou por muita coisa, né? A gente viu muita coisa acontecendo, né? Técnicas que a gente achava que funcionava e você fala, puta, não vai. Então, eu acho que tem a ver um pouco realmente com aquilo que você entrega, com aquilo que você gosta de fazer, com aquilo que você acredita, né? É fácil você identificar quando a pessoa não acredita naquilo que ela está falando. Porque você vê que não tem sustentação depois, né? A coisa... Sim. Você vê isso num tutor, você vê isso num mentor de uma pós-graduação, num professor, que você fala assim, esse cara tá cuspindo conteúdo, e você tem aquele professor que fala assim, esse professor se importa, ele chegou depois da aula e me deu uma comida, né? Porque ele falou, Marcos, não é assim, você tá errado, olha isso aqui, pá, leia esse material aqui. Então você vê que ele tá interessado no fornecer o crescimento, né? Mas nunca é legal, nunca é gostoso, é mais fácil você ver um vídeo, um shorts hoje do YouTube,
dá a risada dele meia hora, passa pra cima. E aí eu vou lá e replico um vídeo que eu fiz legal, no estúdio, e parece que eu sei. Não é? E eu vou falar uma coisa, não sei como a gente tá de tempo, mas pra encerrar... Não, vamos... A minha conversa, que é assim, você não sabe disso, mas eu vou te contar. Né? E é por isso que assim, a gente fica grato a algumas pessoas, né? E esse foi o dia que eu falei assim, meu, que legal que eu fui fazer o que eu fui fazer, que eu conheci as pessoas que eu conheci. Porque uma coisa é você ter a técnica, você ter a teoria, outra coisa é você vivenciar aquela conversa, que é que nem fé, né? Você tem fé, então você reza. Agora não reza e faz promessa junto. Fala, mas se não acontecer, eu não rezo mais. Pô, então você não tem fé, você tem meia fé. Ou você tem fé ou você não tem fé, não é assim? Sim, sim. E aí, eu tive um episódio, faz 5 anos essa conversa, e eu tinha um cliente para atender que vinha de São Bernardo, de São José dos Campos para Campinas, então eu já sabia que ele tinha 2 horas e pouco de trânsito, e eu estava com meu irmão naquele momento que a gente tinha descoberto que ele tinha um câncer no cérebro. E ele tinha convulsões muito frequentes, e ele chegou a ter convulsões de 4, 5 horas, era uma coisa horrorosa. E aí, naquele dia, meu irmão estava afastado, ele ia sair com meu pai para fazer alguma coisa, e aí esse cliente chega, toca meu telefone. E meu pai desesperado falando que meu irmão estava tendo uma convulsão no carro. E aquele cliente tinha acabado de chegar. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Eu falei, manda o cliente embora. Eu falei assim, o que eu faço com esse cara? Mas a gente sabia o que fazer nessa situação, né? O neuro dele eu já tinha avisado. Eu falei, olha, você precisa manter a calma agora. Espera passar a crise e depois a gente encaminha ele para um pronto-socorro. E aí tem uma ferramenta dentro da neurolinguística que se chama dissociação em posições perceptivas. E por algum motivo aquilo me veio na cabeça. Eu falei, Marcos, você precisa dissociar agora. Você vai para uma segunda posição. Aí eu voltei lá para a técnica do teu conteúdo e falei assim, eu preciso fazer isso aqui acontecer. Aí eu falei, pai, você vai parar o carro onde você está agora, pedir licença para aquele meu cliente, você vai parar, você vai deitar o banco, você vai esperar isso passar. Não faça mais nada. Depois você me liga. Eu voltei para minha sala e comecei a atender o cara. Falei, tá tudo bem feito, tá tudo certo, vamos embora. Mas eu sabia do que eu estava fazendo. Então assim, meu coração estava a bilhão de batimento. Eu falei assim, meu Deus, é agora, vai dar tudo errado. E aí você fala assim, preciso confiar que isso aqui vai funcionar agora, porque ou funciona ou eu tô ferrado. Fiz meu atendimento, meu pai ligou no meio do atendimento e falou, olha, já tá tudo bem, vou encaminhar ele para pai, ok, me ligue quando você chegar lá. E fiz o meu atendimento, terminei o atendimento, e aí depois, na hora que eu terminei de fazer aquilo, aquele cara foi embora, aí é muito louco, né, como é que é o ser humano, aí você desaba, né, aí você vem aquela coisa, aquela emoção, eu falei, bom, agora eu preciso me associar de novo. Eu preciso entrar no meu lugar aqui, né, de irmão, de um cara que está com essa doença e que a coisa não está fácil, e infelizmente ele acabou falecendo pouco tempo depois, mas sabe aquele dia que você vive a tua verdade? Você fala assim, porra, eu estou vivendo e eu ensino as pessoas a fazerem isso. E eu preciso viver esse negócio aqui. E foi um negócio muito louco, porque eu lembrei da sala de aula lá que a gente estava lá, que você me enfiava naqueles hotéis, e eu falei assim, esse troço tem que funcionar. E é uma coisa que eu falo para vários clientes meus assim, se isso não for uma verdade, não faça. Não faça. Porque de gente falsa a gente já tá cheio. A gente não precisa mais um. Sim. Seja pouco, mas seja você, porque vai ser mais legal. A brincadeira vai ser mais legal. E desde então, essa é uma técnica que eu ensino nos meus primeiros dias de coaching para clientes meus. Eu falei assim, um dia você precisa disso aqui. Seja para entrar numa reunião, seja um dia que a sua mulher entrou em trabalho de parto, seja um dia que sua mãe morre em algum lugar e você não consegue voltar porque você está num outro país, e que você vai precisar dessa ferramenta. Então você vai fazer 2 coisas. Você vai aprender a ferramenta e depois você me liga. Independente da hora que isso acontecer. Se é de madrugada, se é de manhã, não interessa. Você me ligue. E foi nos dias que eu lembrei, você começa a lembrar dos mestres que você teve na sua vida, né? Assim, que louco ter esse negócio agora. E em vários momentos durante o tratamento do meu irmão eu precisava entrar numa segunda posição, porque senão eu não conseguia ajudar, porque é muito sofrimento, né? Quem já cuidou de alguém com câncer é uma coisa sofrida. E o tempo inteiro essa ferramenta, essa técnica estava comigo. Eu falei assim, isso aqui, pelo amor de Deus, precisa dar certo, isso aqui precisa ser verdade. Né? E aí você acredita mais naquilo que você está fazendo, que é o que a gente está falando de integridade. Né? Você acredita? Eu acredito muito no meu trabalho. Eu acredito muito no meu trabalho. Eu já treinei mais de 42 mil pessoas.
Eu já tenho mais de 300 diretores e presidentes de empresa em plano de sucessão. Que esses caras tiveram um êxito em carreira. Não foi no dia... Assim, às vezes é construção de 2, 3, 4, 5 anos. Sim. O cara fala, cara, o que vai ser? Vai dar certo. Nós vamos seguir isso aqui. Tá tudo bem. Aí o cara fala, cara, fui demitido. Você fala, puta merda. Aí você sofre aquela verdade do cara, porque ser demitido não é fácil. Mas só sabe quem um dia foi demitido, né? E aí você vai falar pro cara que tenha calma, ler um livro, vai assistir um filme do Tony Robbins pra ser... Nós vamos agora sentar na sarjeta, nós vamos chorar junto. Vamos chorar junto. Viver E a gente derrota, a gente né? precisa viver a derrota para entender onde a gente tá nisso aqui. E aí a gente vive a derrota, sofre junto, fala assim, passou, vambora. Mas vamos devagarzinho porque tá dolorido? Vamos. Então assim, acho que eu nunca te contei essa história desse dia, mas para mim foi muito emblemático. Eu falo dele toda vez que eu tenho oportunidade, porque foi uma técnica que funcionou, uma coisa que para mim foi útil, num momento extremamente de pânico mesmo. Sim. Eu falei assim, cara, isso aqui precisa funcionar. Então, assim, eu não sou o melhor profissional do mundo, mas naquilo que eu faço eu sou muito bom, cara. Então, isso eu falo para todo cliente. Tem gente melhor que você? Cara, deve ter. Eu tenho pessoas que eu me espelho e eu acho que eu não vou chegar onde eles estão. Mas eu falei, cara, aqui não tem melhor cara para te atender do que eu. Você acredita? Não, mas 200%. 200%. E se eu não souber, eu não puder fazer, eu falo assim, cara, Gustavo, não é comigo, cara. Não é comigo, não é agora, talvez não seja o nosso momento, mas eu não consigo te ajudar. Liga pro Cássio, é com ele. E aí você vai fortalecendo coisas, né? E se coloca no teu lugar, que acho que é importante a gente se colocar no nosso lugar, né? Fala assim, eu tenho um limite aqui, ué, e daí? Me faz pior? Me faz mais consciente, tô lúcido de onde eu posso ir. E acho que é aí que você constrói a integridade, né? Que você fala assim, porra, o cara não podia e falou que não podia, né? Sim, É o que eu gostaria que alguém isso. fizesse comigo. Eu falo, Marcos, não sei. Ah, tá bom. Então, mas foi um evento muito marcante pra mim, assim. E aí a gente começa a lembrar das pessoas que fizeram parte. É muito louco isso, né? A gente começou falando de contatos, Não, né? mas então, muito legal. é muito assim, doido. Esse é um testemunho isso daí, né? É um testemunho. Eu sou fiel às técnicas que eu aplico porque elas funcionam. Que top, hein? Foi bate-papo rico hoje, hein, Cassião? Você fez a propaganda, mas entregou, hein? Menino é bom. Prometeu tudo, Nada. entregou o dobro. Olha lá, É do lado de quem que eu tô? É o menino do futuro. Menino bom. Bom. Menino bom é o seu, o Marcão é ótimo. Nós estamos tudo igual. Que nós somos isso, tudo tô junto. brincando. Só somos tudo igual. Mas foi top demais, viu, Marcos? E... eu gostei muito hoje, Medina. Eu Cassião achei sempre ótimo, achei faz as sensacional, recomendações gostei demais, top. Gostei do testemunho. Inclusive, apertei o Cássio e falei, é tudo isso mesmo? Lembra, Cássio? E realmente entregou. Muito bom, muito bom. Acho que é sobre isso, sabe? É fazer com o coração também, pensando no lado do outro. Porque se tirar o coração, vira isso aí que a gente vê hoje em dia, né? Os valores se inverteram, é tudo muito... É só a capa. O livro é do ChatGPT. Então, eu acho que falta isso, sabe? Trazer essa realidade, trazer a verdade, mostrar que existem profissionais que realmente estão ali para nos ajudar. Então, assim, sensacional. E você que chegou até aqui, curte, comenta, compartilha, siga as redes sociais para aprender um pouco mais sobre as ferramentas que podem ajudar na sua vida pessoal, profissional. E galera, Marcão, Cassião é da casa aqui, a gente sempre pede para todos os convidados, né? Deixar aquela mensagem que está no seu coração para os nossos telespectadores. Apesar, sem a gente te perguntar aí, você já deixou uma mensagem muito forte. Mas aí o Cassião fala uma, você fala outra e vamos que vamos. Aquela mensagem, agora eu vou que deixar o mestre forte. falar, né? Agora eu preciso deixar o mestre falar. Eu já nem tenho mais mensagem no meio, já tenho mais de 500 mensagens. O Cassião é top demais. Tem sim. É o nosso mentor aqui. Nossa. Eu acho assim que o papo do dia hoje foi, no meu olhar, sobre conexões. Eu não consigo ver o ser humano chegar onde ele quer sem boas conexões. Quando a gente fala em conexões, nós temos que levar em consideração algumas que não são boas. As pessoas passam pelas nossas vidas, algumas como ponte, para que a gente possa conhecer quem está do lado de lá, e sem ponte eu não chego até ela. E outras realmente são pessoas de muita relevância.
Então, o que eu gostaria de deixar de mensagem para você que está assistindo a gente nesse momento é que todos vocês, sem exceção, têm pessoas de relevância na sua vida. Aproveite essas pessoas, reconheça o quanto de relevância elas têm na sua vida, entenda que tem outras que não vão ter a mesma e respeite apenas, né? Mas os caminhos da relevância são caminhos de exemplo, são caminhos que não ficam perdidas no meio do caminho. Aqui está uma história, né? Nossa, que cada um tem um caminho, mas uma história que o que tem em comum é a integridade, o respeito pelas outras pessoas. E isso nasce de uma conexão. Top demais. Ó. Cassião é top. Não é? É, Cassião enriquece muito aqui o nosso canal com esse conteúdo que ele sempre traz. Tá com ele é sempre enriquecedor, não é? É. Não tem assim, vamos né? almoçar e você fala assim, meu Deus, você não é um almoço, né? Você sai de lá pensando um monte de coisa. Sim. Se você não devia ter nem pensado em almoçar com esse homem, cara, eu saí pior do que eu cheguei. Era pra ser legal e não foi, né? Não é? Só, puta, agora eu vou ter que pensar num monte de coisa. Mas é isso. E aí, Marcão? E a sua agora? Ah, cara, eu acho que mensagem... Eu acho que é o seguinte, eu sou meio... Eu gosto de colocar o bode em cima da mesa, assim, da sala, sabe? Aquela coisa assim. Então é o seguinte, não encha o saco. Se você tá passando por dificuldade, se tá ruim pra você, vá buscar uma solução. Eu acho que a gente tem o direito e a gente também tem a escolha de fazer as coisas. Mas não enche o saco dos outros. Sabe aquela coisa? Se você não deu certo na sua profissão, tá tudo bem não ter dado. Tá tudo bem não ter dado. Mas vai buscar outro caminho. Né? Eu acho que a gente... O aprender é justamente esse. Só não para no lugar de vítima, porque assim, a gente já tem muito vitimismo no mundo. A gente já tem pessoas que estão reclamando de coisas que não deveriam reclamar. Né? Tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Já viu isso? E que ela não tem conteúdo. Então, assim... Tudo é válido. A sua história é válida. Serve para alguém. O que a gente falou aqui, né? Tudo vale para alguma coisa. Alguém sempre vai agregar para alguém. Isso é o que eu acredito. Então, assim, você acha que você não agrega para nada? Você agrega. Mas sai do vitimismo e vai fazer. O mundo é de quem faz, não é? Sim. Não é de quem pensa. Não é de quem pensa. O mundo é de quem entende o que tem que fazer e vai fazer. Se você está pensando muito e não está acontecendo, é porque não está fazendo. É só isso. Tem que fazer. O mundo é quem faz. E a gente bate palma para quem fez. A gente não bate palma para quem pensa. Que foi um pouco do que ele falou ali. Né, o doutor Luiz Machado pensou, um cara falou, peraí, vou fazer isso aqui. E eu vou disseminar isso para o mundo. E aí ele fica reconhecido como quem fez. Sim. O mundo é de quem faz. Boas conexões, integridade e ação. Vai fazer. Top demais, hein, Medina? Que isso, hein, Gu? Deixaram Eu não vou sair mensagem. daqui pensando, eu vou sair daqui fazendo. Tem que executar, Medina. Exatamente, eu concordo com essa visão. Tem que ir pra cima. Muito Fazer. bom. Muita gente fica só na teoria. Teoria aceita tudo, pô. Vai pra cima, toma umas pancadas, mas faz. É isso. Marcão, foi uma grande Foi um honra, prazer, de verdade, ter prazerzaço. você aqui, pô. Cassião, o nosso mentor. Bem-vindo. Foi demais. Obrigado pela oportunidade. Cassião E acertou, o Cássio, hein, né? Cássio? Ó. Tão querido. Vamos divulgar Muito aqui bom. as mídias sociais. Tem as mídias sociais, né, Marcão? Ah, tem que ter, não tem? Tem que ter, Ah, né? tem que ter, né? É o cartão de visita hoje? Tem que ter, ué. Se pra quem não faz tem, pra gente que faz tem que mostrar, né? Assim, tem que mostrar. É isso. Quer saber mais assuntos sobre carreira? Também me acompanhar? @MarcosToninOficial no Instagram e Marcos Tonin no LinkedIn. É isso lá. Manda tua pergunta lá. A gente gosta de polêmica, gosta de fazer trabalho. Eu vou esperar a tua mensagem. E aí, Medina, qual que é a sua mensagem final aí pra galera? Para de pensar, começa a fazer. O mundo é nosso, não é? O mundo é nosso. Curte, comenta e compartilha. Aí. Valeu, galera. Fala pessoal, aqui é o Gustavo Martinez e eu tô gravando esse vídeo porque eu tenho uma mensagem muito especial pra você. É sobre o meu livro Princípios Poderosos para Recomeçar. Nesse livro eu compartilho muitos princípios e estratégias de pessoas que passaram pelo deserto, pelo fundo do poço, mas desse cenário adverso construíram a sua melhor versão, os seus maiores resultados.
Esse livro ele conta com o prefácio do Oscar Schmidt, é um livro com foco em autoajuda, desenvolvimento pessoal, traz uma mensagem bíblica, traz mensagem de esperança e tá estourado em venda. Eu tenho certeza que se você se permitir aplicar esses princípios na sua vida, você vai transformar seus pensamentos, suas atitudes e, como consequência, seus resultados. Você encontra esse livro no link abaixo e nas principais livrarias do nosso país. Grande abraço, recomeçar, fundo do poço não é o seu lugar. Valeu!